Ele comeu manga verde com sal quando era criança e depois se tornou o 4º melhor atleta do mundo no Campeonato Mundial, lá nos Estados Unidos, Campeonato Mundial Militar. Eu vou bater um papo aqui com esse cara que, além de tudo, é oficial da Marinha, campeão de judô, árbitro internacional, Kodansha. Meu irmão, esse papo aí vai durar muito tempo. Então se prepara aí, pega a tua pipoca, curta conosco essa entrevista, roda a vinheta. No jardim, estamos revelando algumas flores, alguns tesouros estão saindo aqui no nosso podcast. Fique conosco, Deus te abençoe. Meu mestre Paulo Vicente, prazerzaço ter o senhor aqui comigo hoje. Nós estamos, inclusive, dentro do ID, no qual é lugar esse que Deus aprove nos apresentar, né? O mestre, para quem não conhece, né, é meu mestre de judô. Ele vai falar um pouquinho do que significa essa palavra Kodansha, mas, além de tudo, é um sujeito que tem uma história incrível, né, de menino passando fome, qual o nome da cidade lá nos Estados Unidos que o mestre foi? Colorado Springs. Olha isso, viajou grande parte do mundo e depois nós vamos falar de uma outra passagem da vida dele, né? Se chorei ou se sorri, esse cara já esteve no Cruzeiro do Roberto Carlos, vai falar um pouquinho pra gente também sobre isso. Tem muito assunto pra gente tratar aqui. Mestre, primeiro quero dizer do prazer que eu tô de receber o mestre aqui no nosso humilde podcast. Eu sei que o mestre tem bagagem para estar nos maiores podcasts, mas hoje está aqui conosco, nos dando essa honra de bater esse papo com a gente. Fala aí o seu nome, a sua idade, para a galera te conhecer. Meu nome é Paulo Vicente da Silva. Eu tenho hoje, por aí que depois dos 50 eu perdi a conta. Eu tenho 71 anos de idade. E isso cronologicamente, mas a mente é de um garoto, né? Com certeza. Gente, eu ainda não amadureci, tenho a certeza disso. Aliás, tem uma coisa que me incomoda, é quando alguém me chama de senhor, me chama de velho. Porque a minha mente, sim, com certeza, o meu comportamento, algumas vezes, é de, eu não vou dizer de adolescente, porque seria muito forte. Sim. Mas bem jovem. Mas bem jovem mesmo. E, às vezes, essa pseudo-juventude, ela às vezes me traz problemas, porque eu não estou, vamos dizer assim, eu não me acostumo com a idade, eu acho que eu não tenho essa idade. E, portanto, às vezes eu faço coisa além daquilo que a idade permite eu fazer. Sim. E, às vezes, eu acabo me machucando por isso. O negócio é que a tua mente te impulsiona. Me impulsiona. O corpo não respeita, mas a mente está tranquilona. Super ativo. Eu lembrei do mestre quando eu vi uma matéria essa semana, acho que foi semana passada, no Fantástico, falando sobre um sujeito que está lutando para se manter jovem. Ele tem 53 anos e está com o corpo de um garoto de 18, a mente, ele está estudando os órgãos, enfim, gastando milhões de dólares para essa pesquisa científica. Eu lembrei do mestre, falei, cara, se o mestre pudesse, ia estar num programa desse aí. Ou melhor dizendo, eu não tenho complexo de velhice, tá? E, às vezes, quando eu me deparo com a realidade, isso me traz uma certa frustração, considerando que 71 anos, sim, é uma idade, né? É um peso. É um peso. Se levar em consideração que a média de vida do brasileiro, acredito eu, de 100 anos, eu estou muito mais para lá do que para cá. Sim. E então agora eu entrei numa de querer aproveitar, sim, esse tempo que me resta. E merece. Né? Evidentemente fazendo coisas boas, né? E prestando caridade, etc. E viajando, sim, curtindo a vida. Curtindo, isso aí. Curtindo a vida. Tem um ditado também que diz que o homem passa metade da vida correndo atrás de dinheiro, a outra metade gastando dinheiro com saúde, né? Exatamente. Só que o mestre está indo já, graças a Deus, conseguindo curtir um pouquinho de tudo que acumulou ao longo desses anos aí. Eu só mudei um pouquinho depois da Covid. Sim, a gente vai chegar lá, a gente vai falar sobre isso. Vamos guarda esse cartucho aí, que a gente tem uma passagem bastante importante, inclusive, na nossa vida enquanto instituto, enquanto judô do ID, né? ID é inclusão e desenvolvimento pelo esporte. Nós começamos essa missão aqui no Jardim Gramacho através do judô e do jiu-jitsu. E hoje o responsável pelo judô, não só pela parte
esportiva, mas filosófica, a parte de aconselhamento. A gente segue à risca, né, aquilo que o mestre fala. Ele é o nosso mestrão, para a Vanessa é meu mestre querido, enfim, é uma série de situações que a gente vive com o mestre. E aí, me fala da sua infância, mestre. Onde o mestre nasceu? É carioca da Gema, não, né? Não. Eu sou de Recife. Recife. Né, do Recife, lá de Pernambuco. Área nobre do Recife? Ou nasceu nos rincões lá? Eu nasci não é bem área nobre, é um bairro do Recife, né? Chamado Ibura. Ibura. Aí, em seguida, eu fui morar na Vila do Ipsepe, já mais perto do centro. Uhum. E a minha infância ela foi um tanto quanto... Eu já fiz a abertura falando que o mestre comeu manga verde com sal, né? Manga verde com sal. Acontece o seguinte, meus pais eram muito pobres, né? Muito pobres mesmo. Minha mãe se separou do meu pai. Eu tinha mais ou menos uns 3 para 4 anos. E eu curti. Com 3 para 4 anos já ficou órfão de pai? Ou não? Tu continuou vivendo com a mãe ou com o pai? Com a mãe. Com a mãe. Com a mãe. A mãe levou eu e minha irmã, né? Eu sou oriundo de uma família... A Regina, né? Regina? É a Regina. A gente vai falar sobre a Regina também. Eu tenho 2 famílias, na verdade, né? O meu pai, quando a esposa dele morreu, que morreu de câncer, e minha mãe tinha 4 filhos, e esses 4 filhos também... Não, mas peraí. Ah. Seu pai, com você com 3 para 4 anos, ele casou com outra mulher? Não. Ah, vamos lá, me embolei. Não. Eu não existia ainda. Sim. A mulher do meu pai, ela faleceu de câncer. Ah, sim. Tá? A primeira mulher. É a primeira mulher. Sim. Ele tinha 5. Era um homem e 4 mulheres. Nesse primeiro casamento do seu pai... do primeiro casamento. Depois ele veio conhecer sua mãe. Aí ele conheceu minha mãe, que também estava numa situação lá de separação. De penúria. Não, minha mãe sim. Era mãe solteira. Sim. Era mãe solteira. Então ela tinha 4 filhos. Então a família cresceu. E eu nasci... No meio dessa coxa de retalho. Exatamente. Ele tinha já 3, né? Ele tinha... 3 ou 4? Ele tinha 4. E sua mãe também tinha 4? Não, ele tinha 5 e mamãe tinha 4. Ou seja, o Vicente entra numa família de 9. Exatamente. Eu e uma outra irmã. A Regina. Ou não? Não. Nem era a Regina? É a Adélia. A Regina já era do outro casamento? Já era do outro casamento. O primeiro casamento do meu pai. Você acabou que herdou a Regina, né? Sim, não teve jeito. Isso aí é outra parte. Eu duvido que ele chegue no centro da cidade hoje. Vai lá, mestrão. Então, o que é que aconteceu? Eu nasci entre essas 2 famílias. E por eu ter nascido numa outra época, né? Porque na época que eu nasci, para a época, era moderno. Sim. Então... hoje em dia seria tranquilo. Você está numa família onde o cara vem com 5, a mulher vem com 4, e você tem mais 2 filhos nesse casamento aí de 9, se tornando 11. Sim, eu teria Mas lá atrás, e eu teria tudo para ser paparicado. Eu tinha 9 pessoas para tomar conta de mim. Teoricamente. Teoricamente. Foi indesejado? Mas eu dava muito trabalho. Eu costumo dizer que eu era da pá virada. Eu dava muito trabalho mesmo, muito trabalho. E como eu falei, como eu estava nascendo numa época já moderna, eu dei muito trabalho no sentido de fugir daquela... Mas esses 9 irmãos, então, não se cumpriu a profecia. Eles não cuidaram do mestre? Não cuidavam do mestre. Não cuidavam desse mestre aqui, não. Então, eles... porque eu destoava do grupo, da família. Porque eu era... Era o mais preto, não? Eu era o questionador. Uhum. Eu mais queimadinho. Era o mais queimadinho. Era o mais queimadinho. E eu era o mais contestador, eu queria saber tudo. Sim. E não adiantava bater, porque eu voltava a fazer a mesma coisa. Tá? Minha mãe separou do meu pai, ela foi morar numa outra casa. Essa casa era um pinteiro, né? Um lugar onde se criava pinto. Um pinteiro, um lugar onde criava pinto. E mamãe reformou e entrou ali mesmo, que ela separou do meu pai ficou com a casa, com os filhos dele, e ela então foi lá para o pinteiro. Com os outros filhos também? Sim. Os outros que ela já tinha, os outros 4, mais você e a sua irmã dela? Mais eu e minha irmã. Caramba, 6.
6. No Pinteiro. No Pinteiro. Ainda bem que era Pinteiro. Mas o Pinteiro era grande, era quase com uma casa. Ela quebrou. Pinteiro é o mesmo que uma granja? É o mesmo que uma granja? Era porque esse Pinteiro ele ficava na escola. E a escola, ela tinha o nome de escola, era do governo, Escola Granja Apolônio Salles. Era uma granja. Era uma granja. Sim. Mas ela estava desativada. Caramba. Porque ela passou para... Foi invasão? Tua mãe invadiu? Não, isso foi dado pelo... Alguém doou. Alguém pelo deixou próprio ela... administrador. Cedeu para ela ficar porque com as crianças. Aquilo ali estava Abandonado. largado, estava abandonado. Aí ela fez uma limpeza lá, Sim. e botou umas divisórias lá, e nós ficamos morando lá por muitos anos. E esse Pinteiro... Nisso o moleque Vicente está com qual idade? Eu já tinha uns 6 anos por aí, já. Uns 6 anos. E a sorte que esse Pinteiro, a escola Granja, ela era muito arborizada. E tinha muita mangueira, e tinha muita jaqueira. O couro comeu. Foi o que me salvou. Por isso que eu comia manga verde com sal, para enganar o estômago, para tomar água e poder dormir. Meu Jesus. Os tempos eram muito difíceis mesmo, muito difíceis. A mãe com 6? 6 menores ou os outros já eram maiores de idade? Os outros já eram um pouquinho, já eram adolescentes. Continuaram morando também com a sua mãe? Sim. Os 6 vieram para essa granja? Sim, não. Alguns ficaram no interior, né, em Bom Conselho de Papacaça, que era onde minha mãe morava. Decidiram ficar por lá para tentar a vida. E aí depois é que vieram aos poucos. Porque a situação... Já você e a Adélia, outra, como eram menores, já foram com a mãe? Já, ficamos direto com ela, na separação. Tinha do meu cama direitinho? Nessa época, não? pai. Tinha sim, tinha. Comida que era escassa? Não, cama não, dormia em rede. Rede. Era rede. A comida que era escassa? A comida que era escassa. Era muito difícil, muito difícil, muito difícil. Mamãe arrumou um bico lá na escola, a princípio de zeladora, depois passou a merendeira, ela cozinhava para aquela escola. E eu tinha essa vantagem, porque eu tinha merenda. Sim. O governo dava merenda. Sendo que era uma refeição no dia. Era uma refeição. Não dá para um moleque querer em crescimento. Não dá. E eu comia muito, sempre fui comilão. Então, as dificuldades foram muitas. Como é que um moleque preto, morando numa granja, chega a ser advogado oficial da Marinha? Como é que é essa transição? Olha só. Quem foi o salvador da pátria? Porque eu costumo dizer isso, mestre. As pessoas, às vezes, contam a história e deixam algumas lacunas. Porque como é que sai de uma granja e acaba parando na Marinha do Brasil? Eu vou te explicar. A minha mãe era semi-alfabetizada, era analfabeta. Minha mãe era analfabeta. Depois aí tinha um tal de supletivo lá, era... Mobral. É o Mobral. Mobral. Então ela aprendeu a assinar o nome. E já soletrava algumas coisas e tal. Virou analfabeta funcional. Mas ela viu a necessidade do filho dela ser instruído. Legal. Então ela me botou na escola muito cedo. E os outros? Ela fez pelos outros filhos também, não? Não, porque não havia Então condições. brilhou tua estrela. Exatamente. Querendo ou não, o moleque Vicente acabou que sempre teve uma estrela. Né? E eu correspondi, né? Porque nos 5 primeiros anos, eu tirei em primeiro lugar. Primeira série, segunda, terceira, quarta e quinta série. Melhor aluno. Melhor aluno. Tirava em primeiro lugar e eu ganhava. Tinha uma fábrica lá, Profertil. Então, na escola, você não era arteiro, né? Você era questionador. Sim, era muito arteiro. Dava muito trabalho. Quantas vezes fui expulso da aula. E mesmo assim era o primeiro. Mesmo Ou seja, assim, o teu grau de inteligência suplantava a tua peraltice. suplantava a peraltice. Mas, em compensação, eu perdi as recreações do... Ficava de fora. Os passeios, Vicente não é nenhum. Os passeios, não ia, porque eu era muito levado. Eu não, me não livro leva, levar não, esse ele vai dar moleque. trabalho. Mas eu estudava. Minha mãe, uma das grandes heranças que ela deixou para mim foi o legado dela para você foi estudar. Aí tinha o doutor Adalberto, que ele era o gerente da Profertil, que era uma fábrica de produto de fertilizante, e ele disponibilizava... Tudo isso ainda estamos no Recife. No Recife. Eu estava lá no Pinteiro ainda. Lá Ainda na morando na granja. Então, ele disponibilizava 500 cruzeiros na época para o primeiro colocado. Aí minha mãe pegava esse dinheiro, comprava um porco, e aquele porco a gente passava cevando ele um ano inteiro, para no ano seguinte Matar. ele ser morto ou ele ser vendido, porque aquele dinheiro ali serviria para
compra roupas, e etc, etc. Era um investimento, o porco era um investimento. Era um investimento, exatamente. De um jeito ou de outro, ele Não era pegar o dinheiro e gastar com Sim. coisas insignificantes. não tinha tempo para supérfluo, né, mestre? Não tinha, não. Nunca teve vidão, né, mestrão? Não, nunca tive vida. Por isso que hoje tem mais é que usufruir daquilo tudo que construiu. E então, minha mãe botou para estudar. Botou para estudar e eu, inclusive, tinha até aula de reforço. Ou seja, nos primeiros anos, né, hoje seria o fundamental, o mestrão arrebentou. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta série. Eu com 12 anos, eu já tinha o primário pronto já. Com 12 anos eu 12 estava... O primário já estava Oitava sob controle. série, É, fechou. é. E aí? Aí, 12 anos, como é que entra o judô na vida do mestre? Que a gente vai avançar, depois a Pois gente vai chegar é, na não, Marinha. mas vamos avançar. O judô entrou antes do que a Marinha na sua vida, né? Muito Não, antes. o judô entrou na Marinha. Mestrão, então, 12 anos, já estava com fundamental completo. Completo. E aí? Aí começa a estudar para entrar na Marinha? Não foi. A paixão, a Marinha era uma paixão da minha mãe. Ela tinha me encomendado lá para um cara, esse cara era aprendiz de marinheiro. Aí ela Que falou, já parecia ser muita coisa, né? Exato, o cara mas entrou na Marinha. Entrou Poxa, na Marinha porque ele era uma marinheiro, glória. E então a Marinha era muito querida pelas mães, era Sim. muito ambicionada pelas mães, que queria que seu filho entrasse na Marinha. É uma das forças que a mãe quer ver. Inclusive, antigamente tinha essa tradição do baile das debutantes ser com marinheiros, né? Exatamente. Vinha lá os cadetes, tudo... Então, aí minha mãe, eu fiquei já adolescente, né? Fiquei adolescente, continuei estudando. Sobreviveu até a adolescência, né, mestre? Exatamente. Não tinha as más línguas que diziam, esse neguinho não vai dar muita coisa. Não. Pode falar, mestre. A gente tá Isso aqui eu cansei de ouvir. Esse moleque não vai dar para nada, isso vai ser ladrão. Isso aí vai estar ser morto ou vagabundo. preso. A polícia vai matar. Polícia vai Não, matar. a polícia vai matar. Porque isso não vai dar para nada, isso não vai dar para gente. Suas medalhas de primeiro colocado na escola eram comemoradas somente pela sua mãe ou tinha mais gente que torcia pelo mestre? Minha mãe não comemorava nada. Ela Mais que obrigação, né? Ela exigia muito mais ainda. Obrigação. Você vê que isso é um diferencial dessa geração, inclusive, né, mestre? Você vê que as crianças de hoje, a gente acabou de viver aí mais uma tragédia em São Paulo, um moleque de 13 anos que assassinou uma senhora de 71, a professora. Nós comentamos sobre isso, devia ser uma aposentada já, complementando a rendazinha dela. Deixou uma carta, e o pior não é isso, o pior é que esse garoto não é um lobo solitário. Tem um grupo que ele compartilhava isso nas mídias sociais, e às vezes, fruto disso, são mães que não fazem exatamente o que a sua mãe fez, né? Te botou na escola e era tua obrigação ser o 01, né? E minha mãe era muito rigorosa com relação à disciplina. Quase não apanhou. Ah, que bobagem, nada, nada. Tinha dia que ela ia me pegar na escola, quando eu fazia besteira, eu chegava em casa com o rosto inchado. Jesus. Não tinha ECA. Estatuto da criança e adolescente. ECA não. Primeira vara da infância e juventude foi goiabeira. Era uma vara de goiabeira ou era cipó de fogo. Meu Deus do que céu. o irmão dela Essa deu eu de nem presente conheci. pra ela. Não conhece, porque é lá do Cipó de interior. fogo. Cipó de fogo. Ficava lanhado, lombo lanhado. E o que doía mais era o cipó da goiabeira. O galho da A goiabeira. vara da goiabeira. Aquela ali era cruel, doía muito. Mas não adiantou, porque não era pancada que ia me Sim. consertar. Tá? Eu teria que atingir primeiro o meu self, né? Para eu entender o que era mundo, entender que eu era um ser humano, que eu era gente, para que eu pudesse melhorar, ou seja, ser menos peralta, vamos dizer assim. Então, aí, como a minha mãe era muito violenta, e eu já tinha por volta de uns 13 anos por aí, 13 Com que anos. idade ela já vislumbrou a marinha na vida do mestre? Desde pequeno. Desde pequeno. Ela Aí tinha- pegou esse aprendiz marinheiro. Tanto que a única foto que eu tenho como criança é uma roupa de marinheiro, que ela comprou para mim. Comprou a fantasia da marinha. Exatamente. Então ela tinha, como posso dizer, tara na marinha. Ela fez. Aí Muito legal. O enteado dela, que era o Homero, que faleceu, ela queria colocar ele na marinha. Mas como ele Ele era mais velho que o mestre, então era ele... mais velho, Teoricamente, ele seria o primeiro a entrar na seria marinha. o primeiro a entrar na marinha. Como não deu certo, aí ela falou pro cara, para esse aprendiz, não, tudo bem, então vamos aguardar que isso aqui crescer, porque eu quero isso aqui na marinha. Pô, que legal. Mas aí deu ruim. Deu ruim porque eu era muito danado e ela me batia muito. Ninguém queria te dar moral, né? Aí eu corria para casa do meu pai.
E na casa do meu pai, eu ficava largado. Era tudo que eu queria, ficar largado, né? É, claro. Queria ficar largado. E cometi algumas besteiras lá que eu julguei. Eu pegava frete final de semana na feira. Para final de semana. Né? O carreto. É. Fazia o carreto. Exato. Eu tinha dinheiro para ir ao cinema, para ir ao baile, que eu gostava de um hi-fi. Sim. A gente vai falar sobre isso também. Isso aqui não é Martim da Vila, não, mas já tive mulheres de todas as cores. Não, mas eu nem pensava em mulher. Tá. Eu queria era dançar mesmo. Eu queria era dançar, queria me divertir. E eu peguei um dinheiro, fui lá, no sábado, se eu não me engano, fui lá, paguei o ingresso para poder dançar. Receberam o dinheiro. Estava na casa do pai, né? Você, nesse tempo... Eu estava na casa do meu pai, porque eu fugi. Aí quando eu entrei, aí chegou um cara se dizendo investigador dos juizados menores, Jesus. E falou: o senhor não pode estar aqui, lá fora. Aí eu digo: tudo bem, agora você me devolve meu dinheiro, que foi ganhado com muito suor, você me devolve o dinheiro e está tudo certo. Ele falou: não, aqui não se devolve o dinheiro. Eu digo: mas como? Eu entro para dançar, o senhor diz que não pode, e manda eu embora, e meu dinheiro não vai devolver. Ele falou: sai daqui, moleque. Pronto. E na época eu era danado. Existia antigamente, não sei, tipo esses tijolos refratários. Uhum. Eu quebrei o tijolo no meio, peguei meia banda daquela ali, botei na mão. Meu Jesus. O que tinha de vidro ali eu quebrei. No forró lá no Rala Bucho. Lá no Engoma Cueca. Quebrei tudo. Aí, resultado, quebrei e tive que me mandar. Porque polícia, juizado de menores, na época, ninguém sabia, mas já tinha feito inscrição para a Escola de Aprendiz do Marinheiro. Ninguém sabia. Com essa... Sozinho o mestre fez a inscrição? Sem a mediação do marinheiro lá? Olha só, sem intermediação do marinheiro. Sim. Olha só como é que Deus é maravilhoso e atua na nossa vida. Venho eu no centro da cidade, aí ia visitar um colega meu que era funcionário do cartório João Roma. Aí chama ele Paulo Flur. Aí encontrei uma mulher desesperada na fila. Eu questionei, aí ela falou: não, é que a inscrição de aprendiz de marinheiro está fechando agora e eu não tenho, e não vai dar tempo. Eu tenho que reconhecer firma desses documentos e não vai dar tempo. E ela desesperada. E aquilo já soou... Aí eu falei, mas eu sempre fui um cara altruísta, solidário. Aí eu perguntei para ela assim: escola é aprendiz de marinheiro? Ela assim, eu digo: caramba, tudo que eu queria. Aí eu cheguei para ela: se eu conseguir registrar, reconhecer firma desses documentos, a senhora faz uma inscrição também? Olha. Ela fez: você consegue? Eu digo: consigo sim, me dê os documentos. Aí ela pegou o dinheiro, eu digo: não quero dinheiro não. Que legal. Fui lá dentro, falei com meu amigo, eu digo: dá para tu reconhecer firma desse documento aqui? Foi na hora, o cara reconheceu, a fila estava enorme, enorme. Aí eu cheguei e entreguei na mão dela. Eu digo: agora chegou a vez da senhora fazer alguma coisa comigo. Porque... Plantou e colheu e... eu já mostrei para a senhora que eu sou eficiente. Ela: você quer quanto? Eu digo: não quero nada, eu quero que a senhora me inscreva também. Que legal. Ela: e onde é que estão seus pais? Eu digo: não esquenta com isso. Não esquenta. Que o pai, só faz a inscrição. Só faz a inscrição. E, por sorte, é Deus mesmo. Por sorte, ela tinha um formulário... Já levou 2 casos errasse, né? Exatamente, dentro da bolsa. Aí eu fui preencher rapidinho. Aí eu digo: a senhora assina como minha mãe aqui? Porque meu pai pode deixar que eu me viro. Isso aí, dá um jeito. Dá um jeito. Consegui. Aí falei com meu amigo, ele reconheceu firma também, e nós fomos para o juizado de menores, que tinha que ter a autorização do juizado de menores. Ou seja, o que na época a gente chamava de folha corrida, né? Mas como eu era menor, é lá no juizado. E o mestre tinha acabado de quebrar a vidraça lá. Mas ninguém tinha dado parte. Tá. Tu fez a inscrição primeiro para depois fazer essa besteira dos vidros, né? Não, do vidro eu fiz antes. Quebrou o vidro e foi fazer a inscrição. Mas deu tudo certo. Não tinha pesquisa social para isso, né? Não tinha. E não tinha computador. Hoje é tudo informatizado. O cara apertou, entra ali, já aparece o histórico Seu Paulo todo. Vicente Arteiro. Aí ele... Consegui... fazer a inscrição. Não. Consegui preencher tudo ali, juizado de menores, e depois direto para a Escola Aprendiz de Marinheiro. Depois da inscrição, a prova... Mas a prova era quanto tempo depois?
Mestre, lembra disso? Não, a prova era 15 dias depois, 20 por aí. Porque estava muito em cima, estava muito próximo. Só que o mestre sempre foi... E aí era o último dia, aquele era A o último inscrição. dia, a inscrição. É Deus Aí mesmo. eu fui lá, quando eu entreguei na mão do cara, ih, o senhor assinou errado, seu pai assinou do lugar errado. Olha, eu estava em Olinda, Olinda, para onde, lá para o centro da cidade, dava daqui mais ou menos quase do centro. E estava fechando, já era quase 16 horas, estava fechando. Aí eu consegui que o cara me desse uma outra folha. Eu digo, me dá, pô, eu moro aqui pertinho, meu pai assina agora. Saiu igual uma flecha. Não saí igual uma flecha, não. Falsificou mesmo. No primeiro beco que... Teu pai, você mesmo. eu Rabiscou. Eu sempre desenhei, eu sempre fui fera em assinatura. Tem isso também, ainda tem esse detalhe na vida do mestre. Eu era desenhista, ou seja, eu desenhava. E copiar era Fez uma comigo. Aí fui lá, cópia. até o tremor do meu pai eu imitei ali. Resumo. Escrito. Ótimo. Primeiro aí, passo tá dado. Mas aí, como é que eu ia voltar para casa se o juizado de Mendoza estava querendo me pegar? Porque eu tinha quebrado o vidro do centro. Caramba. Aí eu fui lá num caderninho de endereço, fui lá à noite, peguei o caderninho de endereço da minha mãe e descobri que uma amiga dela, o endereço de uma amiga dela que morava num alto daquilo ali, numa comunidade. Eu digo, se eu aparecer em casa, um abraço, estou preso, né? Já era. Já era. Aí eu fui para casa dessa mulher. Era a dona Diná. Aí fiquei junto com os 3 filhos dela, fiquei lá. Aí apresentei logo o serviço. Nisso está com que idade, mestre? Isso é com Não, eu estava com 15 anos. 15 anos. 15 anos. Ou seja, 15 anos fez a inscrição para marinheiro, foi dormir na comunidade para esperar a prova. Exatamente. Fui dormir na comunidade para esperar a prova. Aí logo em seguida a prova veio, aí eu fiz a prova e continuei lá na mulher. Aí, e ninguém sabia onde eu estava. Isso aqui era Tinha esperança já, quando começou a fazer a prova, algo já dizia que o mestre ia trilhar esse caminho? Olha, eu estava acreditando em mim mesmo. O mestre não acredita em destino? Acredito, piamente. O mestre nasceu para isso que o mestre é. Porque não existe vitória sem luta. Eu sabia que a minha vida ia ser muito difícil, porque a minha família era toda destrambelhada. Eu não era muito aceito na família. Sim. Tá? Eu não sei porque ser negro, não sei. Eu detesto esse mimimi, é porque é Sim, negro. sim. Mas infelizmente é uma realidade, né, mestre? A pessoa da pele mais escura tem mais dificuldade para algumas coisas. Tem mais dificuldade. Então, eu fui lá, fiz a prova, graças a Deus fui aprovado. Legal. E Muitos candidatos, porque Muitos. não é uma provinha que... Não é não. Devia ter, acredito eu, uns 2.000 candidatos. Olha. Ou mais. Para aprovação de quantos? Lembra desse dado? De 500. Olha. Que 500? Era 500. Era 500 Deixou cerca de 1.500 candidatos para trás. 512. Passou bem, mestre? Ou passou na rabeta? Não, passei nada, passei bem. Eu estudava. Legal. Eu estudava. Se tem uma coisa que eu fazia de bom, era estudar. Muito legal. Porque eu via E da já necessidade. tinha também uma capacidade mental de assimilação boa, né? Sim, Porque porque... sempre foi um dos primeiros colocados no Pois estudo. mas né? eu senti com isso que o único caminho, o único meio e a via que eu poderia mudar de vida tinha que ser através do estudo. Até então, o mestrão não tinha nenhuma profissão, né? Não, nenhuma profissão. Só mesmo estudante Só e estudante. comedor de manga verde com sal. Eu trabalhei como ajudante de pedreiro, eu fiz um montão de coisa. Sim. Caía pra dentro. Nunca roubou nada de ninguém Não, graças a Deus não. Pegava frete final de semana, Legal. subi tração do que ali. Pra curtir o baile. Pra curtir o baile. Até teu baile pagava com teu dinheiro, né? Exato. Aí o cara quis tomar teu dinheiro, quebrou o vidro dele. E aí como é que ficou? Aí passou na prova, não voltou mais na região do baile por um bom tempo. Aí incorporei na Escola de Marinheiro, na época ficou difícil. E aí como é que foi depois que o mestre foi aprovado falar com a mãe e com o pai? Com a molecada. Mãe, o sonho da senhora do marinheiro... Não, eu não podia aparecer lá. Caramba! E estava meu pai... Incorporou sem a mãe e o pai saberem? Sim, o pai, ninguém sabia onde eu estava. Caramba! Ninguém sabia. Já estava lá na Sumiu. escola. E um quebrando pau com o outro, que ele disse, você vai dar conta dele. Mataram mas ele. ele estava na sua casa. Ele, não, mas a responsabilidade é sua. Ele, dois E essa amiga da sua mãe não ligou para ela? Quer dizer, Não, mas o telefone não era o que é hoje, né? Exatamente. E eu tinha pedido encarecidamente a ela Não para não fala. fazer isso. Aí contei, mas também abriu o jogo, né? Abriu o verbo. Eu digo, olha, a situação Quebrei. foi essa. Eu quebrei tudo e ela ficou rindo. Eu digo, eu queria que a senhora não dissesse nada, porque se descobrirem que eu estou aqui, aí minha vida vai embora. Porque eu não vou ter dinheiro para pagar a vidraça. Eu queria abrir um parênteses nessa nossa conversa, mestre. E
olhar para essa geração, né? Olha o que a gente está ouvindo aqui de riqueza de vida. Mas se naquele momento o mestre não tem o apoio certo na hora certa, o mestre hoje, de repente, ia ser um ex-presidiário. Exatamente. Ia para a escola do crime, que acaba sendo esses centros reformatórios, né, de adolescentes. E ela, graças a Deus, ela entendeu que foi um ato, de repente, único, isolado. O mestre não teve mais nenhuma barbaridade dessa aí, né? Se naquele momento ela não te apoiasse, então a sua vida, na verdade, o primeiro apoio naquele momento foi da dona Diná, né? A dona Diná. Te acolheu lá, deixou você lá. Você tem uma ideia, para eu entrar na Escola Príncipe Marinheiro, ou seja, para eu incorporar mesmo, ela me emprestou uma calça do filho dela e comprou uma camiseta, aí tinha que ter sabonete, essas coisas básicas assim, ela comprou para mim. Material de higiene pessoal. É. E aí a escola já funcionava lá mesmo em Recife? Em Olinda. Olinda. Aí Olinda. sai, vai para Olinda. Exatamente. E aí vai para o quartelamento, né? 40 dias. 40 dias lá. Para adaptação, para adaptação. O período de adaptação. Aí passou tranquilo. E todo mundo... Não, passou tranquilo não, porque eu era muito danado, eu era muito Até levado. na escola? Até na escola. Eu passei seguramente uns 2 ou 3 meses sem ir para casa. Além Cadeia. do período de adaptação... Cadeia, puxou cadeia. Ah, mas aí ia lá... E as cadeias lá era só final de semana. O serviço extra era só final de semana. Mas era tudo coisa boba. Porque se você olhasse... Era traquinagenzinha, né, mestre? Era coisa boba que criança faz. Sim. Eu não tinha paciência para esperar a comida. Aí eu dava o golpe. Aí era o cara bota no livro. Anotava. Anota. E final de semana eu estava sempre... Aí lá. entrou como aprendiz de marinheiro. Lá dentro o mestre desenvolveu profissões. Sim, aí cheguei lá e eu vi o judô. Já na entrada, já mal entrou? Sim. Ou seja, o mestre começou o judô com 17, 18 anos. 16 anos na realidade. 16 anos. Aí eu conheci o Diógenes de Moraes, que foi o meu primeiro mestre. Diógenes de Moraes. Diógenes de Moraes. Será que a gente acha a imagem dele na internet? Será? Eu tenho. Ah, legal. Depois me manda pra gente botar nessa Manda edição sim. aí. E tá vivo ainda. É mesmo? Está vivo. Puxa vida. Ele vai ver depois. Legal. Ele deve estar com uns 90 e tantos anos. Olha. Mora por aqui pelo Rio, não? Não, ele está em Recife. Puxa. Ele tem um filho codancho já. E que legal. Ou seja, tem um mestre que é codancha, mais um filho codancha. O cara é formador de codancha, né? Sim. E a Escola Príncipe Marinheiro, o que é engraçado, que ela só pegava os melhores professores. Só contratava os melhores professores. Que fosse matemática. E eu aprendi, a Escola Príncipe Marinheiro foi realmente uma escola. Eu tenho foi um divisor de águas na vida do mestre, né? Eu tenho um carinho pelaquela escola, meu Deus do céu, inefável. Legal. Por quê? Foi aquela escola... Passar era só o primeiro passo, literalmente, né, mestre? Sim. Porque ali dentro, se você também relaxasse nos estudos, é colocado para fora, né? Sim, mas as minhas notas eram todas boas. Legal. Só a disciplina deixar a desejar. Pasmem vocês. Eu tinha 22 contravenções, ou seja... Anotação no livro. Anotação na caderneta. Eram 22. Eu tinha 2 prisões rigorosas e tinha 2 conselhos de disciplina. Meu Jesus. Mas tudo besteira, tudo penaltice. Nada que viesse. Nada absurdo. Mas o aprendiz, a Marinha sempre foi muito rigorosa com a formação dos seus militares. Muito rigorosa mesmo. E a Marinha, inclusive, foi a pioneira em trabalho social. A pioneira. Legal. Ela, na época que eles davam... como é que chama, meu Deus? Era a época da vadiagem. Sim. Você tinha... Era, inclusive, preso por vadiagem. Você pegava... exato. Vadiagem era crime. Sim. A polícia te pegava, e você em situação irregular, e não pedia tu ir dentro da dor, mostra a mão. Se tivesse mãozinha de moça, não tivesse calo, você ia preso. Porque você tá que também, mestre, isso aí é uma controvérsia. Tem muita moça aí com a mão cheia de calo hoje em dia, né? Mas hoje, mas na época era assim. Sim. A identidade sua, que você era hoje realmente vadiagem está em tudo, até na Câmara dos Deputados tem vadia pra cá. Hoje não prende mais, não. Hoje tá tranquilo. Pois é, aí... Marinha pegava, o cara Marinha na rua. pegava esses caras, e só pegava esses moleques de rua, não tinha. Eles pegavam, levavam tudo pra escola, dava a farda pra eles, só que Sim. era rosca fina. Mas chamava de não ingressavam, né? Não ingressado. Ela dava roupa... Era como se fosse hoje o serviço prestado, né? Quando você vai lá, a pena pecuniária, né? Você paga a multa e vai prestar serviço à comunidade.
Aí hoje eles mandam para as ONGs, para os lugares que não... De repente seria melhor continuar mandando para os quartéis para o cara passar por uma disciplina militar, né? Pois é, e até hoje a Marinha faz isso. Ela vai na FEBEM. Ah, leva que os moleques que estão Leva aqueles internos? moleques. Pô, tem muito moleque aí, sargento, tem moleque Legal. oficial. Legal. Né? E aí começa a treinar judô. Vamos entrar pro judô. Sim, aí eu cheguei lá e eu vi o judô. Aí tinha boxe e judô. O boxe eu... Chegou a entrar para tomar um soco na... Cheguei sim. Aí tomei Tomou o primeiro... Já... uns catiripapos, eu digo, não, esse negócio de bater, aí que mamãe beijou para bater não vai ficar legal. Eu digo, o judô é mais legal. Aí me ensinaram o O sotogari. judô, cá pra nós, né? Eu sou... Nessa mesa aqui tem 9 dans de graduação, tem 7 do mestre, 2 dans meu. O judô, ele é apaixonante, né, mestre? Pô, Me perdoe as outras artes, mas o judô é inigualável. então aí eu vi judô de caramba. Aí aprendi o sotogari, aquela técnica que você bota no ganchinho. Sim. Aprendi o sotogari e aprendi koshiguruma. Mas eu digo, com Uma essa pra minha trás e uma cabecinha, pra frente. aí eu fiquei pensando assim, eu digo, será que isso realmente funciona? Legal. Eu tenho que arrumar uma encrenca. O mestre sempre foi, isso já é intrínseco do mestre, né? Isso é da pessoa do Paulo Vicente. Ser Anderson. questionador, né? Anderson, eu era tão danado, eu pequeno ainda, tinha uns 8 anos por aí, aquele joguinho de bolinha de gude, e eu sempre fui mais gordinho, eu chegava aqui, a maioria dos moleques era todos esmirradinhos. Aí eu perdi a bola, porque eu sempre fui ruim de bola mesmo, aí eu pegava as bolas, botava no bolso, primeiro que reclamasse, eu dava na orelha. Tinha tudo pra dar errado, né, mestre? Eu tinha um montão de bola. Conquistada na bolacha. Bolinha de gude, mas conquistada na Não acertava nada, perdia, tomava. Mas no final eu digo, não, eu não posso É o nem que sem rapa, bola. é o rapa. Aí eu raspava tudo. E o primeiro que reclamasse eu batia. Aí foi ver se o Goshiguruma Aí eu digo, vou ver se funcionava. esse cochilo... Não, o sotogari, né? O Sotogari. Eu vou ver se o sotogari funciona. Aí, Isso já na Marinha. aí eu tô na escola para marinheiro. Marinheiro. Aí tinha uns grupos. Eles davam kimono? Davam. Dava kimono. Davam kimono. Mas só tinha um, né? Sim. É só Porque antigamente Era não uma tinha. lona, era Era uma- faixa diacrítica também, né, mestre? Quando ia para as competições, né? Hoje, a faixa diacrítica era a faixa vermelha, né? Outra cor, para diferenciar os dois atletas os dois com a atletas. mesma cor de kimono. O kimono branco, só existia o kimono branco. Aí, há poucos anos, foi introduzido, por causa da televisão, dos eventos que são televisionados, colocaram, então, agora o kimono azul e o kimono branco É, para da diferenciar televisão, os exatamente. atletas. Mas, Vamos lá. mas na época era um judogi só. Sim. Aí me deram o judogi, eu já encampei ele para mim, né? Vamos falar pra galera que tá assistindo que não é do judô. Judogi é a roupa do judô, né? É. Que é o conjunto de calça, gandola e a faixa. Pois é, aí eu provoquei lá um amigo. Não, mas já meteu o judogi e foi pra dentro? Não, eu... Aprendeu o pra primórdio, treinar, mas pra aprendeu treinar, cair, Não, mas- aquela coisa toda. Não, eu aprendi nada, isso foi logo no início. foi apanhando. Não, já foi logo no início. Eu digo, tem que ver se isso funciona, né? A didática antigamente era outra, não é Sim. essa didática que nós temos Sim. agora. Primeiro ensinar a cair. Hoje é um cuidado... Tati socorro. Isso é tudo japonês, tá, gente? Então, não existia isso. O professor Jorge de Moraes... Vamos abrir outro parênteses, mestrão. Você acha que isso é melhor ou era melhor ir pro quebra-pau logo? Não. Hoje a proteção é muito maior. né? Não, porque o QMI é através do QMI que você se protege contra as quedas e etc. Tá? Então, Graças a Deus por essa evolução, né? exatamente, Graças a Deus, porque antigamente era na brutalidade mesmo. Era... E era judô militar. E até porque eu não sei como é que era o tatame lá. Como é que era? Ainda era aquela palha de Palha arroz? de arroz. Palha de arroz. Palha de arroz. Não era fácil, não. Não, esse tatame aí... Hoje é Não, puro não- luxo. Aquilo não existia. Molecada reclama hoje de cair nesses tatames. Nunca treinou na palha de arroz. Nunca treinou. Que o problema com o palha de arroz, ele vai compactando. Isso, exatamente. E fica- Quanto mais pancada, vira concreto. Exatamente. E aí, vamos lá pro Sotogari. O mestrão foi pra cima, Aí eu provoquei o cara, eu digo, vou esperar ele vir para eu... dá né? aquele... Só que eu me dei mal, o sotogari não funcionou direito. Aí eu fui obrigado a esquecer a técnica. E na pernada mesmo. Na pernada mesmo. Agora vamos para a realidade. Aí quando eu senti que eu estava perdendo, eu estava com um caneco na mão e uma colher, porque eu estava na iminência de entrar no rancho, né? Ah, isso não foi nem de kimono? Não, Brigando nada, mesmo, brigando. Eu queria saber se aquele troço funcionava. Meu Deus, mas na briga de rua.
Sim, não manda, O assim. mestre provocou o cara, Provoquei para eu queria saber, queria ter certeza. não que tentou aquelas fazer no técnicas- tatame. Fez... Não, que tatame nada. Eu queria saber se aquilo ia funcionar. E provoquei o cara. Aí, quando eu vi que não funcionava, até porque eu não tinha técnica, né? Sim. Aí eu botei o caneco na mão e botei a colher na outra e Blaf. abri a testa do colega. Já na marinha. Já na marinha. Já tomou mais na uma hora cadeiazinha. do almoço. Caramba. Aí foi aquele rebuliço danado, prende, não sei o quê, acabou eu preso. A marinha, a cadeia tem o nome de bailéu. Aí me botaram no bailéu. Fui para audiência e me deram 3 dias. Caramba. De cadeia. 3 dias. O mestrão recém-chegado na marinha não sabia de nada do que Não, podia nada. acontecer. Eu nunca tinha Podia sido- ser expulso, inclusive. Mas tanto que me mandaram embora depois, né? É mesmo? Mandaram, pô. Eu não consegui concluir a Escola Aprendiz de Marinheiro. Faltava um mês para me formar. Ah, mandaram pra mim o embora. mestre seguiu dali. Não. Ah, Segui não. Foi e voltou. Não, mas Fez outra força. Fez. Não, a mesma marinha, só que, como não Mercante. existia computador, o sistema não estava ainda informatizado, aí eu saí da Escola Aprendiz de Marinheiro e fiz prova novamente. Mercante. Desta vez para o Corpo de Fuzileiro Navais, que é a mesma Fuzileiro marinha. naval. Aí eu fui para o Corpo de Fuzileiro Navais. Caramba. Nessa brincadeira eu já estava com quase 18 anos. Né? E aí, mas então, e aí 2 anos de judô ou parou também o judô? Não, mas aí parei tudo. Onde é que eu entrei no judô? Jesus. Aí eu escrevia para ver se eu não conseguia esquecer aqueles nomes e tal. O Sotogari. Eu sou Togari. Hoje aí eu- fala japonês mais do que... Aí eu anotava aqueles nomes para não esquecer. E como o judô também não era tão difundido assim, Não. aí eu digo, caramba, como é que eu vou treinar? Aí sim, eu, Brigou, foi preso. logo em seguida, isso menos de um mês depois, eu estava no rancho, assim, meio cabisbaixo, e o sargento lá, o primeiro sargento, botou um pedaço de carne com muita gordura. E eu pedi para ele para trocar o pedaço de carne. Como aprendiz, não tinha direito mesmo. Aí ele falou, tira Faixa a mão daí. branca, pô, faixa Aí ele branca. ele pegou aquela espumadeira grande, assim, deu na minha mão. Aí eu peguei a bandeja e taquei na cara dele. Meu Deus, foi expulso. Me prenderam de novo. Não, mas aí o problema é que ele antes tinha me agredido. Sim. Aí, Há controvérsia. pois aí foi lá... É quase uma legítima defesa. Me deu com a escumadeira, eu dei com a pratada Foi no nele. reflexo. Foi no reflexo. Aí, dessa vez, o comandante não me puniu, porque o regulamento não permitia que ele me punisse, por conta do tempo. Porque os protetores do sargento esperaram expirar o prazo de punição, aí levaram o caso para ele. Aí, quando chegou lá, ele Entendi. estava prescrito. Deixou prescrever para o sargento não tomar uma não ir mijada. preso, porque eu era menor. Aí, mas o pessoal de baixo agiu. Então, no primeiro conselho de disciplina, me colocaram. E tu já foi de ralo. Não, aí eu escapei do primeiro. Eu digo, agora tem que ficar quietinho, senão eles me expulsam. Mas não houve jeito, porque eu já estava na marca do pênalti. Tava Claro. todo mundo, Muito Peralta. eu estava todo mundo focado. Tem que em mim. mandar esse neguinho embora. Aí fui para outro conselho de disciplina, tanto que o capelão falou, esse aprendiz aqui de novo? Houve algum fato novo? Aí argumentaram, não, porque ele é muito Peralta, tal, não sei o quê, aí me dispensaram. Aí me deram toda a documentação para eu apresentar lá no 3º Distrito Naval para pagar a reservista. Aí eu digo, não, mas não é isso que eu quero, eu tenho que servir. Eu tenho que servir. Aí peguei aqueles documentos, estão comigo até hoje. Olha como é que eu era Legal, danado. legal. Não entreguei os documentos, que eu não me interessava a reservista. Não era o teu objetivo. Guardei aqueles documentos em casa, estão comigo até hoje. E me inscrevi para o Corpo de Fuzileiros. Outra prova. Outra prova. Outra realidade. Fiquei entre os 10 primeiros. se você quer uma Caramba, certeza. legal. Sem Sem muito esforço. Sem muito esforço. Que também eu queria ser marinheiro e não fuzileiro. Mas, de repente... Modéstia à parte, o mestre é um sujeito inteligente, né, mestre? Tem um QIzinho acima. Essa moranga aí é avantajada. Ainda dizia... Com todo respeito, é o meu Kodansha que está aqui na mesa. Ainda dizia Rui Barbosa que cabeça grande é sinal de inteligência. Estamos bem. E aí vai para o fuzileiro. Aí, no fuzileiro. Quando eu chego no Só que aí o mestre começa também a dar uma guinada agora para uma responsabilidade diferente, né, Sim, mestre? sim. Aí eu Já está tava mais maduro, formado. né? Exato. Chega de peraltice. Aí eu entrei no... mas E no mesmo fuzileiro a cadeia é diferente, né? Pois é, mesmo Fuzileiro... assim, com um mês de formado, de passada pronto,
Eu peguei uma cadeia no E fuzileiro. a sua mãe? Aí vamos lá, já passou a época da vidraça, É. já não tem mais aquele terror, aí a mamãe fica toda orgulhosa de ver o filho marinheiro? Ah, ficou sim. Ela foi pro meu juramento de bandeira, ela me deu uma alegria só. Legal. E- Lá no Aprendiz, No aprendiz. No aprendiz E marinheiro. a frustração maior dela foi quando eu você saí. foi expulso. Ela, poxa vida. Caramba, aí Paulinho, achou Paulinho. que as vizinhas tinham botado olho grande, porque o filho dela ia ser feliz, aquele olho Tome, grande atrapalhou. aí, tome figa, tome benzedeira pra nunca mais. Não, mas aí ficou todo mundo zangado. Eu não falei que isso aqui é um vagabundo, isso não vai dar pra Meu nada. Eu Jesus. digo, calma. Muita hora nessa calma. É só um percalço. Aí fiz inscrição para o fuzileiro, passei um período de recruta, ainda tentaram me desligar, porque lá... Pela disciplina do aprendiz, não? Não, é porque tinha um... Essa marca de aprendiz, ser expulso do corpo de aprendizes, te perseguiu ou não? Não, porque eles deram como falta de aproveitamento no curso. Ah, entendi. Cai como meio um excesso de contingente, né? Exato. Não, é como se eu não tivesse sido aproveitado. Inapto minhas para as notas, funções. Exatamente. Aí Não deixa causou mancha. não causou nenhuma mancha, nenhuma nódoa lá na minha ficha. Aí eu fiz para o fuzileiro, aí teve um cabo que era da escola primária que me conhecia, aí foi lá, fez uma fofoca lá e falou para mim o seguinte, eu vou dar o tiro de misericórdia. Tô aqui, neguinho. Aí eu olhei para a cara dele assim, eu digo, já tomou água hoje? Mas não vai mesmo. Legal. Aí ele informou lá o serviço de informações, aí me chamaram, eu digo, não, eu fui delegado por falta de aproveitamento do curso. Aí passaram a mensagem para lá e viram que realmente estava lá como falta No de aproveitamento papel, do é curso. isso aí. Aí eu continuei. Até porque houve a treta do sargento, né? Te Exatamente. agrediu. Com um mês já de formado, já soldado, né? Eu queria vir para o Rio de Janeiro. Eu digo, tem que ir para o Rio de Janeiro. Alguma coisa disse para mim que é o seguinte, que eu tinha que mudar de vida, eu tenho que sair daquela... Às vezes a mudança geográfica, mesmice. às vezes a mudança geográfica tem que ter esse poder, né, mestre? Pois é, mas eu precisava. Eu tinha necessidade de respirar outros ares. Legal. Conhecer novas pessoas. E isso ainda estava em Olinda, quando fuzileiro, passou para fuzileiro. Não, mas eu estava lá no Cais do Porto, lá no Recife mesmo. Aham. Estava no Recife. Eu precisava conhecer novos horizontes, a cidade grande, Rio de Janeiro. Eu digo, gente, eu tenho que ir embora para o Rio de Janeiro. Inclusive... E tinha essa oportunidade? Tinha. Legal. Eu ainda passei 2 anos no Recife, porque eu tocava numa banda. Eu era percussionista de uma banda marcial. Sim. Tocava o quê? Caixa? Caixa. Caixa. E o sargento, ele zelava muito pelaquela banda, porque ele tinha medo de vir para o Rio de Janeiro. E ele pegou a banda e se agarrou nela. Sim. E espalhou um boato de que todo militar que pertencesse à banda, que desse o nome para vir para o Rio de Janeiro, ele ia ser preso, o comandante ia prender. Meu Jesus. Mas como eu... Mestre Paulo Vicente nunca foi de ficar... Eu digo, não, eu tenho que ir embora para o Rio de Janeiro e essa banda tem que acabar. Porque eu estava chateado com o cara, com o sargento. Foi ele que me entregou para o cara, um sargento que me distratou. E eu falei, pô, se pelo menos você fosse um oficial, mas uma porcaria de um terceiro sargento, tu vai querer... Aí ele achou aquilo muito forte para um soldado Um absurdo. um recém-recruta falar aquilo para ele. E ainda assim ficou 2 anos. Fiquei 2 anos lá. Aí ele levantou a voz, e botou o dedo em riste. Eu falei para ele, baixa a voz e tira esse dedo da minha cara, porque senão eu vou lhe arrebentar. Aí ele, eu era mais corpulento. Sempre foi meio pá virada mesmo. né, Aí mestre? ele deu uma segurada, eu digo, não meta a cara não, que eu vou lhe quebrar. Eu tinha chegado a uma tocata e eu ia para Olinda. Para Olinda, porque o meu serviço era lá nesse dia. E ele era o sargento da guarda, ele era o responsável. Mas já tinha dado o nome já? Para vir para o Rio? Ainda não. Foi isso que me fez... Sim. Me incentivou muito mais ainda A ser transferido. a ser transferido. Aí fui lá, o cara acabou me prendendo, o oficial. Ele, não, esse cara é indisciplinado e tal. Aí o oficial prende o cara. Querendo ou não, internamente, entre os mais graduados, o mestre já tinha fama já de... Já estava meio marcado também como rebelde, né? Mas não no corpo de fuzileiros. Mas esse sargento me tirou de sério. Consegui dormir final de semana, porque eu estava virado, era muito trabalho. Aí, quando foi na segunda-feira, eu fui à audiência, falei com o comandante, ele perguntou o que houve, o que tinha acontecido, na audiência, né?
E ele não acreditou, que eu falei para ipsilítere o que eu tinha feito. Aí ele fez engraçado. Eu vejo que o cara, quando vem a audiência aqui, soldado, ele vem tremendo e dizendo que, negando tudo. Mestrão E já você foi. chegou para mim dizendo, falando que fez. Me chama esse sargento lá, eu quero saber essa história aí. Vê se você está falando a Vamos verdade. ver onde é que mesmo. está a verdade. É. Aí foi a minha sorte. Legal. Quando o sargento entrou no gabinete do chefe. Ele já veio esse tremendo. Não, ele chegou nervoso. Quando ele me viu, esse indisciplinado. Aí o comandante enquadrou ele, mandou eu sair. O comandante foi igual Salomão, né? Exato. Vou Aí cortar no meio aqui para ver. quando eu voltei, aí o cara saiu, evidentemente, o sargento. Aí ele falou, olha, eu costumo só dar 10 dias de prisão rigorosa. Você já conhece minha fama. Deve ter ouvido por aí falar no seu Tuba. O pessoal apelidar ele de seu Tuba, o Tubarão. Mas, considerando que você chegou aqui, embora nervoso, mas falando a verdade, você passou quantos dias preso? Eu digo, final de semana. Aí ele falou, eu vou te liberar agora, você vai para casa e eu não vou punir você. Você vai ficar com a punição que você já cumpriu lá, com a cadeia que você cumpriu. Agora, vamos fazer o seguinte. Aperte minha mão. Não apareça mais aqui. Você entendeu? Eu digo, Hoje em dia ele ia cantar aquela musiquinha. Cuidado, o tubarão vai te pegar. foi assim. Aí eu digo, mais um motivo para eu lutar para ir para o Rio de Janeiro. Legal. Aí eu desci. Aí agora, até Assim. para sua sobrevivência na Marinha, você tinha que sair de lá. Sim. Aí quando eu desci da audiência, fui direto ao meu comandante de companhia. Aí falei, eu quero o capitão Adamil. Eu disse, capitão, eu quero ir para o Rio, mas tem uma lenda aí que diz que quem for da banda que der o nome vai preso. Aí ele falou, quem foi que falou isso? Eu digo, é o que falam por aí. Ele, vem comigo. Pô, me levou na hora para falar com o comandante. Legal. Aí o comandante olhou para minha cara assim, você quer ir para o Rio de Janeiro? E o tubarão de novo? Te o levou de Tubarão. volta pro tubarão. Ele levou de volta Você pro de Tubarão. novo aqui, cara? Mas ele perguntou, mas por que você quer ir para o Rio de Janeiro? Aí eu falei que eu queria mudar de vida. Foi verdade. Legal. Novos Quero mudar ares. de vida, porque lá tem escola, tem isso. Ele fez, ô Adamil, avisa agora, lá na banda, que quem quiser ir para o Rio de Janeiro dá o nome agora. Eu estou de saco cheio dessa banda. E o sargento da banda que me entregou, por isso que eu todo tava... mundo. Aí eu cheguei... Galera, vamos pro Rio. No intervalo da tocata, aí eu cheguei Mas lá... por que o Rio? Por que não São Paulo, Minas? Por que Não, o Rio? porque a Marinha do Brasil, Sim. o centro dela está aqui. Ah. O primeiro DN, fica tudo aqui. Não Os sabia disso, cursos. É tudo aqui. no O Rio de filé Janeiro. da Marinha é É o o Rio de Rio. Janeiro. Legal. É aqui onde você é distribuído para As missões. E missões. O etc. filé da Marinha tá no Eu Rio. cheguei lá, estava vendo um montão de soldado lá, indo para a América Central, o cara com uniforme diferente. Eu digo, ué, O que é isso aí? isso ia aparecer quando em Recife? Nunca. Eu digo, eu tenho que ir para o Rio de Janeiro. Essas aventuras eu gosto muito. Lá no muito, o mestre ia ficar só com as baquetas. A condecoração do mestre ser 2 baquetinhas cruzadas. As chances é Rio de Janeiro. Legal. Não é Pernambuco. Aí a família continua lá no Recife. Continua. E o mestrão vem pra cá com a cara e com a coragem. Cara e a coragem. Mas aí ficou o quê? Ficou aquartelado um tempo? Aquartelado. Aí dá o nome Não de tinha lugar pra- Mexilhão. Não tinha lugar pra morar? No quartel. Ganhava pouco Veio também. pra onde? Veio pra Praça Mauá, não? Não, eu fiquei lá na Ilha do Governador. Ilha do Governador. E paz, meus senhores. Eu fui morar numa boca de fumo. Eita, meu. Foi pro Dendê, não, né? Aí... Não, Dendê não. Eu estava no Bancários. Bancários. Minha tia morou ali em Bancários. Aí eu... O mestre serviu naquela unidade ali do Sim, lado. naquele complexo. Tinha um bananal ali, gigantesco ali. Minha Bananal. tia morava ali no bananal. É? Morava ali. Ali tem Bananal e tem Pichunas, que eram dois portões para entrar de fuzileiro. E vi muito ali. A gente ficava na Você área da conhece Marinha. aquele complexo ali? Conheço. Não vivia lá dentro, mas eu Aham. convivi muito do lado ali. Minha tia Mas morava, se tia Dina. Se você entrar ali, tu vai ficar mundo, né? perplexo. Aquilo ali é um mundo. Aí serviu lá quanto tempo, mestrão? Aí o judô, como é que volta pro judô? Fuzileiro, judoca. Calma aí. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Fui morar numa boca de fumo. Meu Deus. Os amigos que vieram comigo, que nós viemos do navio Ari Sai do Parreira. microfone não, já quer pegar tudo, vai. Os amigos que vieram comigo no navio. Na banda. Viemos, da banda e outros. O mestre desfez a banda,
Conseguiu o intuito. Consegui. Cara, É me vingar do sargento. É encerrar aquela banda. ou seja, foi um pacote, foi um combo, né? Um O mestre combo. acabou vindo pro Rio e acabou com a banda. Acabei com a E banda. aí, fala, Boca de Fumo. Então, eu fui morar numa boca de fumo. Alguns colegas meus, eles resolveram tomar cachaça, se envolver com mulheres e tal. Mulheres não, mas Sim, gambiarrazinha. aquelas mequetrefezinhas. Né? E eu, judogui, ia treinar, e à noite, curso. Ia pro curso. Como é que era morar na Boca de Fumo? Como é que foi isso? Essa eu não porque- sabia. Não, eu vou te explicar por que. Sim, comunidade é mais barato, é verdade. E eu vou explicar a você por que morar na boca de fumo. Porque o soldado fuzileiro, ele aquartelado, qualquer coisa de faxina que aparecer, pegam ele. De manhã cedo, você é obrigado a acordar mais Tinha que cedo. sair logo. É aquela história do soldado no quartel que é serviço, né? Serviço isso cadeia. mesmo. Aí- Então, é uma perseguição danada. O cara fazia uma lista de faxina, o cara já sabia qual eram os mexilhões. Primeiro que apareceu, Era na lista dos primeiros. primeira oportunidade que o mestre teve, saiu E do se, quartel. se você faltasse, mesmo no final de semana, na segunda-feira o cara queria dar parte de você. Então eu senti a necessidade de sair. ter um canto seu. De ter um canto. Aí foi morar na Boca de Fumo. Era um quartinho, com banheiro lá fora, 400 pessoas, Banheiro coletivo. coletivo. Eu não tinha nem onde dormir, era chão mesmo. Pegava uma roupa, botava no chão, que era Como bom a farda. fuzileiro. Ó, meu travesseiro era o braço. E assim eu sobrevivi. Quanto tempo, mestrão? Ah, Nessa vida aí? Morando na comunidade, perto da Boca de Fumo. Como é que é esse negócio da Boca de Fumo? Na avenida. Não, na rua tinha uma Aham. padaria, no morro, né? Aham. Na João Teles de Menezes. Tinha uma padaria. Essa padaria, o dono da padaria, o filho dele era viciado. E ali onde era a Boca de Fumo. Ali onde já era o vendia- comércio. onde era o comércio. Era o ponto. Uhum. Aí tinha uma descida, onde ele construiu quartos. E tinha uma vala no meio onde passava o esgoto. Meu Deus. Num E desses aque- o mestre foi morar. E aqueles quartos. Exato, eu precisava dormir, acordar mais tarde. Sair do quartel, Sair daquele do quartel para sair daquela... corneta tocando É. 6 da manhã. E até porque fazer um arejamento mental, né? Porque Isso aí. quartel é fogo. Sim. É corneta o dia inteiro. E aí, no dia que eu tivesse fogo... Mesmo morando dentro, né, da Boca de Fumo, nunca se envolveu, né, mestre? É isso que eu queria chamar a isso aí. atenção das pessoas. Então, alguns colegas se envolveram com isso, com drogas, porque quiseram realmente. Porque o ambiente propiciou a ele esse uso de cloridrato de cocaína e cannabis sativa, que é a famosa maconha, né? E eu estudar, por quê? Eu já tinha um roteiro, um destino Sim. preconizado pelas pessoas que não conheciam o Paulo Vicente. Que ia ser vagabundo, que a polícia ia matar, porque não sei o quê. Eu tinha que lutar contra isso. Se o mestre acreditasse na sentença que lhe imputaram, o mestre também ia ter se envolvido com droga. Não, né? eu já estava morto há muito tempo. O mestre queria quebrar essa palavra. Sim. Né? Tava com o objetivo Não, de vou quebrar esse contrariar as falas. Exatamente, porque... maldosas. E eu botei na cabeça o seguinte, eu vim para o Rio de Janeiro para crescer. Eu queria ser sargento da Marinha. Legal. Porque a única forma de eu conseguir estabilidade era se eu conseguisse pintar o pé de branco. É que se eu fosse sargento. Sim. E eu me esforcei para isso aí. Então, para eu chegar aonde eu queria, eu não podia me envolver com drogas. Garotão lá com 18, 19, já era judoca? No corpo de fuzileiro? Sim. Voltou a fazer judô? Voltei, porque quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu fui lá para a Praça Mauá, onde tinha a companhia de trânsito e recompletamento. Eles mandaram direto porque eles precisavam de militares nos Aí agora sai da ilha. os batalhões. Então, Aí eu saí lá do Comando Geral, lá de cima da Pedreira, né, da Praça Mauá, e fui para o Batalhão Riachuelo. então, mas primeiro- primeiro quartel que o mestre ficou foi Ilha. Ilha do Saiu da ilha, foi pra Cinelândia? Não, Praça Mauá? Não, calma aí. Me perdi. Vamos parar aqui no Batalhão Riachuelo. Batalhão Riachuelo é onde? Na Ilha do Governador. Ilha. Ilha do Vamos lá. Governador. Lá no Bananal. No Bananal. Quando eu cheguei lá no Bananal, lá no Batalhão Riachuelo especificamente, tinha um dojo quase do tamanho desse do ID. Olha que legal. E muitos judocas. Pô, o mestre já. Muito judô. O olhinho Eu brilhou, né?
E isso estava o quê? Uns 3 anos parado, né, mestre? Porque o 16 estava na formação de aprendiz. Não, tinha mais tempo. Eu passei mais 2 anos no Só puxando cadeia no e tomando um Recife, catiripapo dos mais graduados. eu saí da escola aprendiz, eu tinha 17 anos, eu ia fazer 18 já. Eu tinha mais 17, ia fazer 18. Entrei no corpo de fuzileiro, lá tinha judô, que por incrível que pareça, o professor também era o Diógenes, mas ele não ia, ele só ia para a festividade. Deixava o outro faixa preta puxando. Não, e não tinha nem faixa preta, não tinha nada. A galera se pegava mesmo no tatame. Se pegava assim mesmo. Então ele tinha só o nome que era o professor, o responsável pela cadeira de judô. Mas ele não ia lá. Só na época que tinha palanque. Me desculpa, professor Diógenes, era assim. Ele vai ver isso aí. Ah, mas tem que ver. Mas só com não tá falando nenhuma inverdade, né? Não, nenhuma claro inverdade. E aí? Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, aí tinha... Na Ilha do Governador, o mestre já começa a botar de novo o kimono. Assim... Aí cai dentro. Sério ou ainda era aquele negócio? Não. Aí agora a coisa é diferente. Tinha faixa marrom, tinha roxo, tinha amarela, tinha azul. E o mestrão com a branca na cintura. E eu com a branca. Meu Jesus. Vamos lá. Cai pra dentro. Aí encontrei um fuzileiro lá com o nome de Cícero Ponte, que, se bom não me de falha a judô. memória, muito bom de judô. Ele era faixa marrom. E ele também morava no quartel. E a gente começou treinando. Pô, legal. Treinando. Ou seja, naquele tempo ocioso, de repente estavam treinando. Pô, não, treinava à noite, pô. Ah, legal. Final de semana à Você é noite. todo mundo tatame sozinho lá. Tatame sozinho, vamos lá fazer o come, vamos lá. Eu falo pra essa molecada hoje em dia, quem quer chegar a algum lugar e tem a oportunidade de ter um tatame à disposição, tem que treinar, né, mestre? Tem que treinar, não adianta. Eu costumo dizer que sem objetivos bem definidos, somente por um acaso você chega em algum lugar. E contar com a sorte é complicado, né, É mestre? complicado. Aí eu aprendi a dirigir, que eu não sabia, dentro do batalhão. Aprendi a dirigir, Tirou carteira. Que era só movimentar o carro para frente e para trás. Exatamente. Tirei Carteira no quartel antigamente era isso, né? Quer tirar a carteira? Eles passavam perguntando. Quer ter a carteira de habilitação? Quero. Move esse carro para frente e para trás. Não, e tinha um tal de Vanderlan lá, que esse bicho era muito graneiro. Eu lembro que uma vez eu entrei no Jeep, né? Eu aprendi no Jeep do quartel. Aí ele chegou e falou para mim assim, me dá 2 defeitos de alimentação. Eu digo, um deles é falta de comida. É porque a alimentação é combustível. Eu digo, um deles é falta de comida. Ele, você é um brincante mesmo, seu gaiato. Assina aqui. Me deu a carteira. Foi melhor ainda do que botar o carro pra frente e pra trás. E aí, caiu dentro do judô? Foi transferido? Aí fiquei lá no Batalhão de Riachuelo. Aí no batalhão da ilha, o mestre já ficou bom de judô? Podemos dizer isso? Foi lá onde comecei realmente a ficar... mais afiado. É porque... Aí já não tentou testar o Sotogari fora do tatame, não precisava. Não precisava. Primeira competição, mestrão, como é que foi isso? Não, mas peraí, calma aí. O professor Vieira... Você vai dar umas 4 horas de bate-papo. O professor Vieira... Isso aqui vai ter que se transformar em café, porque a gente não vai sair daqui tão cedo. O professor Vieira... Engraçado, eu tinha compromisso, né? Eu falei, antes da gente começar esse bate-papo, o mestre falou que tinha que estar 19h30, né? Agora que horas tem aí, mestrão? 15 para as 7 já, né? 10 para as 7. Enfim, eu falei para ele, mestre, impossível. Pela história, pela pessoa, pelo histórico, pelo carinho que a gente tem por ele, dificilmente ele ia sair daqui com menos de 2 horas de entrevista. Me fala, tá lá ainda no Riachuelo? Aí o professor Vieira, eu passei a ser aluno então do professor Vieira. O meu primeiro professor foi o Diógenes de Moraes e o segundo foi o Antônio Vieira, né? Vivo ainda, mestre? Antônio Vieira, não, faleceu uns 2 anos mais ou menos. 2 ou 3 anos, professor Vieira. E eu era meio danado, eu era muito brabo, sabe? É muito enérgico. Bruto. É muito bruto. E ele me promoveu de branca a verde direto. Jesus eterno. Eu não sei o que é faixa amarela, não sei o que é faixa laranja. Vamos falar a graduação aqui, né, mestrão? Hoje em dia introduziram a faixa cinza, né? Para as crianças. Então, branca, azul. Nem vou falar a graduação ponta, né? Porque existe faixa cinza, ponta azul, faixa azul, ponta amarela. Então, mestrão, branca, azul, branca, cinza, azul, amarela, laranja, verde. Pulou 5 faixas. 5 faixas. E aí? Da branca a verde... Que ele queria fazer uma equipe só de verde.
Porque antigamente tinha... Sim. Era branca verde Isso. e roxa preta. Isso, exatamente. Aí ele, não, vamos fazer uma equipe, eu queria uma equipe de verde. Mas ele viu alguma coisa no mestre também para fazer isso, né? Sim, viu. Pau quebrava, mestre? Eu quebrava, eu era muito brabo. E eu só andava machucado, porque eu era muito fraco fisicamente, vamos dizer assim, né? Só andava quebrado, até porque Mas tinha disposição. E muito. Aliás, falando de disposição, na minha segunda competição, eu já sabia fazer um pouquinho de seinaguê, né? E fiz a competição militar, uma competição muito bruta. E eu peguei um karateca, que antigamente o cara chegava assim, eu queria formar uma equipe. Uma unidade queria formar uma equipe de judô para disputar o campeonato interno. Aí, ô Anderson, você... Treina alguma coisa? Treina alguma coisa? Não, eu, quando era moleque, pequenininho, aí eu treinei karatê. O cara, opa, bota ele no meio pesado. Era assim. E o couro comia, e a guerra, aquilo parecia uma arena, meu Deus do céu, aquilo era um caldeirão, aquele troço. Então, vários quartéis se enfrentando, né? Vários quartéis se enfrentando. E a guerra era muito forte, que nenhum batalhão queria perder para o outro. É claro. E o karateca, eu acho que, na minha concepção, ele fez de propósito. Ele me tacou o dedo no olho. Puxa vida. Karatê, né? Sujo, né? Sujo. Eu, de repente, comecei vendo quadriplicada as figuras na minha frente. Aí o médico veio, olhou direitinho, eu levantei ainda com a visão embaçada, vendo. Aí eu falei pro árbitro, tá tudo bem. Eu era brabo. Deixa eu só meter a mão nele. Tá tudo bem. Aí eu tinha 4 figuras aí, eu digo, tem que pegar a correta. Deixa eu escolher um. Segurei no eu comi catar. meu amigo, botei o cara no ganchinho aqui, saí correndo com ele. Aí tinha uma mesa onde estava sentado o almirante, comandante da divisão. Meu Deus do céu. Atenção. Tinha um oficial general e alguns oficiais superiores, comandante de batalhões, inclusive, estavam ali e eu... Uma mesa prateleira de cima, né? Uma mesa bonita, eu liguei ali mesmo. Correr não é judoca, não legal. Eu sabia bater, botei ele nas costas. Virou passageiro. Saí correndo com ele, tão em cima da mesa, ele caiu deitado no colo do comandante. aí súmula para um lado. Meu Deus. Água mineral para Antigamente o placar, né, mestre? Era aquelas plaquetinhas. Era aquelas plaquetinhas. Tchau. Aí o comandante, isso é tentativa de assassinato. Prende o naval. Meu Deus. Mandou me recolher na hora. É mesmo? Mandou me recolher. Falou que eu tinha feito a proposta. E eu tinha feito mesmo, né? Justiça seja feita. E eu tinha feito mesmo. Não mirou no almirante, né? Não mirou no almirante, não. Queria só pegar o karateca e partir ele no meio, né? Eu queria causar um... sim, um rebuliço. Eu queria ver a plateia agitada. Eu já estava no prejuízo mesmo. Aí o comandante, o oficial de serviço, recolhe ele no baléu agora. Baléu é cadeia. Recolhe ele no baléu agora. Aí chamou o médico. Competição. Na competição. Caramba. Competição militar, pô. Ali funciona o regulamento. Não importa. Como diz o outro, o navio afunda, mas o regulamento boia. Mandou prender. Caramba. Aí o professor Vieira lá, conversou com ele, explicou. Ele falou, Vieira, eu vou soltar o cara porque você está pedindo. Mas nada me tira da cabeça que ele fez a proposta. Aí me soltaram. Em compensação, ele me chamou o DOC aí. Mandou chamar o oficial de serviço, me apresentar o doutor, fazer exame de sangue para ver se eu estava drogado. Ver se estava drogado. Não é possível, esse cara não estava Agora, puro, esse fato é muito interessante, vocês vão rir muito agora. Aí, beleza. Aí eu fui preso, né? Botaram no baléu mesmo. Eu tô com o judoguei tudo, tá preso. É mesmo? Aí o Vieira foi lá, conversou, daqui a pouco veio uma escolta, aí me tiraram lá e me soltaram. Bora, rebelde. Tá liberado, beleza. Já tinha acabado a competição, óbvio. Já. Mas o mestre já tinha cumprido a missão. Sim. Aí, isso foi pela parte da manhã. Eu fazia meus treinos, minha competição. Como eu era desenhista de uma seção, que era da terceira seção, que era os meios auxiliares, né? Aí o comandante, lá para umas 13 horas, isso aconteceu, era 9 horas da manhã, 9 para 10 horas da manhã. Aí o comandante chamou o auxiliar dele, o Cordinha, aí falou para ele, olha, eu estou querendo fazer esse trabalho aqui, mas esse trabalho aqui você tem que falar com o desenhista, porque eu quero, no envelopar dele tinha que colocar umas letras ali, aí ele falou, é isso que eu quero. Deu papel com rascunho, né? Aí eu
lá na minha sessão, fui lá e fiz o trabalho. Quando ele olhou o trabalho, que eu era... Perito, né? Perito em letras góticas. A Quando ele viu pena, o né, trabalho, mestre? fez É a coisa linda. famosa pena, né, mestre? Vamos modificar isso aqui. Essa letra pode vir para cá, essa aqui pode vir para cá, porque o oficial tem essa coisa. Né? Hoje em dia, a molecada pega o computador, tem as fontes, mas né? aí é mole, mas era na mão mesmo. Aí ele Desenhado. chegou, aí, muito lindo. Me traz o desenho aqui que eu vou dizer para ele o que é que eu quero. Isso o comandante que te prendeu de manhã. Exatamente. Aí ele, isso mesmo dia. Meu Deus. Aí ele olhou e disse, não, chama o desenhista aqui. Aí o auxiliar dele foi, aí falou assim, ô Vicente, me acompanha, o comandante quer falar contigo. Eu disse, caramba, eu acho que ele se arrependeu, vai me mandar prender de novo. Aí fui, meio cabreiro. Quando eu cheguei lá, aí ele, olha, ele está atendendo o oficial, quando o oficial sair, você entra, tá bom? Eu disse, senhor. Aí o oficial saiu, olhou para mim, desliguei ele assim, entrei, prestei minha continência para ele. Ele te reconheceu na hora, mestre? Não, ele... Tava encantado ainda com o trabalho, né? Ele estava vendo a coisa ali e tal. Aí, de repente, cheguei, me apresentei, ele olhou para mim assim, continuou fazendo a coisa. Aí, de repente, eu acho que a minha pressa começou a incomodar. Ele falou, o que é que você quer aqui? Ele lembrou que foi o momento que queria matá-lo. Seu assassino. O que é que você está fazendo aqui? Eu digo, não, o senhor mandou me chamar. Eu mandei te chamar? Sai daqui agora. Caramba. Aí, tu já viu, mexeu com o meu brilho, né? Aí eu saí, fui embora para minha mesa, lá para minha prancheta e fiquei lá. Daqui a pouco chegou o capitão. Tá maluco, cara? Porra, tu tá maluco? Como é que o comandante manda chamar você? Eu digo, ele mandou sair, gritou comigo, eu não vou mais lá, não. Rapaz, você bebeu? Vem comigo. Você tá parecendo até programa de humor, né, mestre? Quando ele me viu, falou, é você o desenhista? Eu digo, sim, senhor. Foi você que fez isso aqui? Eu digo, sim, senhor. Essas letras, foi você quem fez? Eu digo, sim, senhor. Como é que você... Aí começou a pergunta, né? Eu digo, não, é uma pena, boto o nanquim e faço. E você? Eu digo, não. Aí ele falou, eu quero ver. Levantou, não acreditou, pegou né? Não acreditou. Pegou o cap dele, que a minha sessão ficava mais à frente um pouquinho, vamos os meus lá. auxiliares. Vamos lá. Aí, ele, bora, começa que eu quero ver. Eu digo, quais são as modificações que o senhor quer fazer? Ele, não, esse nome aqui eu quero colocar aqui. Eu, tudo bem. Se eu trouxe um envelope novo, ele, não, tá aqui. Ele me entregou o envelope, eu peguei, botei na prancheta, ali assim, passei duas paralelas. Aí ele, pode começar. Eu digo, calma, eu vou ter que colocar tinta aqui. Né? Nem fiz rascunho nem nada, porque normalmente Foi direto. Um rascunho, peguei, botei, eu já tinha feito um. Não tremeu na hora não, mestre? Não tremeu? Na hora, o comandante ali... Não, porque eu tinha acabado de fazer aquilo ali era corriqueiro, né? Era igual eu escrevi a carta com aquelas letras, aí eu vim, rapidinho. Eu digo, mais alguma alteração? Ele ficou assim. Rapaz, é você mesmo. Aí eu falei, comandante, o senhor vai querer alguma alteração aqui? E ele calado olhando para mim. Sem acreditar, né, mestre? Aí chama o imediato aí. Expressão de quem não acreditou. Aí chamou o imediato, chamou o S3, chamou o S2, um montão de opções em cima de mim. Aí eu realmente me destabilizei um pouco. Ele fez, olha só, rapaz, esse cara de manhã, ali, bravo, que eu tive que mandar recolher ele, porque foi uma tentativa de homicídio. Aí eu olhei para mim, ô Vicente, você não vai me enganar, você tentou me matar. Aí o senhor permite que eu fale? Ele falou, tá, tudo bem, pode falar, a gente está em conversa aqui. Você não tentou me matar? Eu digo, não, senhor. Comandante, era muita gritaria, e justifiquei, tentei justificar. Somebody love. Ele falou, mas é impressionante como você ali... Aquela brutalidade, depois daquela delicadeza. E de repente você se transforma aqui num desenhista brilhante. Aí o S3, que era um capitão de fragata, que era o Esbrajo, aí ele falou assim, comandante, o senhor não viu ele desenhando flores. Ele, você também desenha flores? Era a Bela e a Fera na mesma pessoa. E como é que aprendeu a fazer isso, mestre? Não, nato, eu já nasci assim. É mesmo? Autodidata? É autodidata. Puxa, que legal. Eu tinha 8 anos, quando meu irmão queria fazer prova para psicotécnico, para tirar a carteira, e ele não conseguia, todo mundo era reprovado porque ele não conseguia fazer um desenho. E eu, com 8 anos, ensinei para ele fazer o desenho. Caramba. E só assim ele conseguiu passar. É dom mesmo. Então é uma coisa que já vem de berço mesmo. E outra coisa, aquela história que a gente estava falando do destino, né? Até esse desenho te destacou diante do comandante. Sim. Que te mandou te prender de manhã. E a partir daquele momento eu passei a ficar, a gente usa o termo acochado, né? Sim. O cara protegido. Virou peixe do cara. Mas não virei peixe dele, até porque eu nunca fui chegado muito essa bajulação. Essa bajulação.
Agora a gente tem que dar uma pulada nessa história toda, fantástica história do nosso mestre. E eu queria saber, mestrão, como eu falei na abertura, né? 4º melhor atleta do mundo, a gente já percebeu que você se destacou no judô, o Antônio Vieira, né? Antônio Te Vieira graduou faixa verde. É. Me fala só da primeira competição. Como é que foi chegar na competição? Sem ser competição militar. O mestre competiu sem ser militar também? Competi. Eu fui tricampeão. Do Branca Verde, tricampeão carioca. Olha isso. Tá? Eu fui... E a maioria das outras competições foram todos militares, né? Lembra o ano que se tornou faixa preta? Deixa eu puxar aqui pela memória. Ver se eu lembro. Muito tempo. Eu acho que foi 81, se eu não me engano. 1980. Chegou lá, fez o programa de preta. Era igual é hoje em dia ou era mais puxado? Era mais puxado, né? Mas eram módulos também? Não tinha módulo. Não. Você treinava fora e fazia... Antigamente era... O exame era feito com 4 árbitros. Num dia só? Num dia só. Resolvia tudo. Eram 4 árbitros. Mas tinha o Gokyo completo? Não, você pegava... Tinha que saber todo o Gokyo. Uhum. Aí ele escolhia um grupo daquele para você... Era sorteado na hora para você fazer. E ninguém perguntava, não. Você sorteava e a partir dali ele startava... Pode começar. E eles iam conferindo lá. Se você fez a técnica certa. É. Gokyo, para quem não é do judô, né, mestrão? É um conjunto de 40 composto por são 5 grupos. 5 grupos 5, que dão quantas técnicas? Dá uma média de 43 técnicas. Você vai fazendo a Shi, Mas você escolhe a Shi, Koshi, T. teu azar. Aí você tem que treinar todo o Gokyo. Porque... Não sabe o que vinha no sorteio? Aí, E tinha o primeiro. Nage no kata? não tinha. Aí depois de Não um tinha, era só tempo, Gokyo mesmo. depois de um tempo foi introduzido os katas. Os katas. Eram 4 professores que ficavam nos versos do tatame e eles cada um com a lousa na mão. Uhum. Aí você fazia uma técnica, ele dava Era uma igual nota. o exame para tirar a habilitação aqui fora. Aí você faz uma técnica e eles cada um davam uma nota. Aí apresentava, o cara anotava, computava todos e depois tirava a média. Tá? Para ver se você estava apto para... Mas cá para nós. Por não ter padronização, as notas eram discrepantes. Ainda mais se o cara tiver... Um dava 2, outro dava 1, outro dava 0, outro dava 10, era assim. Hoje em dia, então, está muito melhor Muito o melhor sistema porque de graduação, né? Sim, Hoje tem um colegiado, né? E as técnicas, elas foram padronizadas. Tá? Muito embora eu não concorde com a forma com que é feita. Porque se eu estou sendo submetido a um teste e eu tenho que apresentar uma técnica, aí eu vou ter que esperar o meu adversário fazer para eu fazer depois? Como é que é isso? Antigamente tinha isso, não. Você vai lá e... Era individual. Você e seu quê? Acabou. Vai lá e era individual. Era um por um. Sim. Também não tinha essa... Hoje em dia, isso que eu ia falar. Hoje em dia a gente faz praticamente um ano inteiro de exame, né? Aham. Então, nos módulos, não é querendo ou não, mesmo que você fuja no primeiro módulo, um módulo o cara vai te pegar para te observar de forma mais criteriosa, não? Não, mas ele é observado todos os módulos, porque cada módulo daquele é atribuído É uma um nota. tempo, né? E é atribuído sábado uma e nota. domingo, né, mestre? Então, é isso que eu tô falando. Querendo ou não, porque o que acontece? São grupos, né? Chega a ter 6, 7 grupos de acordo com a categoria. E com a categoria. Então, eu estou no grupo 6. Querendo ou não, eu tenho ali 6, 7 membros do grupo ali de exame, né? Examinadores. Exatamente. Então, esse corpo ali, formado por Kodanshas, Quinto Dan, né? Exato. A galera do grupo lá de graduação, vai ter sempre alguém te observando, né? Sim, porque... Mesmo o cara que quer dar o migué, não tem como, né? Eu, por exemplo, eu tenho um critério para eu fazer o pré-exame. Uhum. Eu mando todo mundo, evidentemente depois do Taiso, que é o aquecimento, aí eu mando todo mundo fazer o Otcome. E vou olhando um a um. Dali eu sei quem tem a habilidade. O jeito que pega, Exatamente. o jeito que... Eu nem mando fazer randuri, Otcome. Agora, fazer Otcome estático e depois fazer movimento. Quer dizer, quem não sabe judô, é difícil fazer um... E aí, Antônio Vieira foi o cara que te apresentou as competições, podemos dizer assim? Sim, foi ele mesmo. Ele Te transformou num judoca. num competidor, exatamente. Já pegou você de branca, percebeu que você tinha futuro como competidor. Como é que foi classificar para ir para o Mundial dos Militares? Olha, eu tive alguns problemas.
porque eu tinha ido para São Paulo, eu tinha sido o melhor atleta do Campeonato Brasileiro Militar, eu ganhei, inclusive, um troféu, e pasme, com o Avena, o Júlio César Avena, o Haru Nishimura e outros, o William Muniz. Galera pode pesquisar na internet. Pode pesquisar na internet. Com esses atletas competindo nesse mesmo certame, Sim. eu consegui ser o melhor atleta da competição. Todos os... Isso é um destaque. É um destaque. Eu ganhei o troféu. E outra coisa, na minha concepção, aquele troféu ele foi comprado exclusivamente para o Júlio César Avena, que na época era uma sumidade. Meu Deus. Era uma sumidade. Só que ele fez a final do absoluto com Haru Nishimura. O Nishimura, inclusive, era o médico ortopedista do presidente Figueiredo. Era uma coisa muito... de altíssimo Outro patamar, nível. outro patamar. Como diria Bruno Henrique. E ele não fez, e ele não conseguiu dar um ponto no Haru Nishimura, porque a luta ficou pau a pau. Aí nas Absoluto, bandeiras. ele era peso pena e o Haru Nishimura era peso pesado. E então aí? ele ganhou, mas ele ganhou, foi uma luta muito Desgastante. muito desgastante. Quando eu lá no meio pesado, eu não tive esse problema. Ganhou fácil a tua luta. O absoluto, a final de absoluto... No fechamento das chaves, o mestre pegou ele? Quando triangulou, Não. ele fez a luta dele de absoluto e o mestre vinha também na outra chave, não? Porque antigamente era dividido. Cabo soldado, subtenente sargento e oficiais. O Exército, por exemplo, não admitia que um praça pegasse e botasse a mão, fizesse uma luta corpo a corpo. Inclusive, isso hoje em dia, nos módulos, a gente percebeu que existe uma orientação para que os kodanshas não, por exemplo, não caia para um menos graduado, né? Sim, é porque... É uma questão ética. É uma questão Exato. ética. Cara, judô é judô, mas cá para nós é meio estranho, de repente, ver um faixa preta Shodan, né, que é o primeiro Dan, derrubando um 7º Dan, por exemplo. Porque o cara, quando chega a kodansha, ele já tem uma certa idade, ele já tem um certo nível de conhecimento. Sim. Então, ele não está mais naquela... A bagagem dele Exato, ele não é mais um competidor, ele é um intelectual do judô. Eu queria levantar uma bola aqui, coisa rápida. A gente percebeu que a FIGE, né? É a FIGE, né? FIGE. A Federação Internacional de Judô, eu não sei se é isso mesmo a nomenclatura. É isso mesmo. Eles deram 6º Dan para quem tem 2 circuitos olímpicos, né? E o mestrão falou uma coisa que eu queria trazer isso aqui para o nosso bate-papo. O mestre não concorda com isso, concorda, mestre? Não, e nunca concordei. Grau, gênero e número. Olha só, sim, porque uma faixa kodansha significa maturidade. O que é uma faixa kodansha, mestrão? Fala aí. Significa... Como é que é a graduação depois da preta? Como é que funciona? Chegou na preta, o cara é Shodan. Não, porque na realidade o judô começa na faixa preta, no Shodan. Né? Por enquanto o cara estava enchendo linguiça. Sim. Ele estava se preparando realmente para ser um judoca. Ele vem na jornada, porque é tudo filosófico também, né, mestrão? Exato. Ele vem numa jornada de faixa branca, e lá no final a gente vai perceber que ele volta para a faixa branca, né, que é a faixa da humildade. Porém, o judô, a parte mais caveira, podemos dizer assim, é a partir da faixa preta. É a partir da faixa preta. Ali onde começa o judô. Da branca a marrom, todo mundo é iniciante. É, iniciante. Com níveis diferentes. O nível é diferente. Tanto que tem uma lenda aí que diz que no Japão você não pode, até faixa marrom, você não pode subir a mão. Você não pode pegar no eri, tá? Como diz na linguagem vulgar aí, que eu detesto esse termo, gole manga. Sim. Eri sodê. Eu não abro mão do vocabulário técnico. Isso aí. Não, mas tem que... Não pode subir a mão. No Japão, não pode subir a mão. Enquanto faixa marrom. O faixa castanha não pode subir a mão. Só preta. Só preta para cima. Então, o judô é aquele judô clássico. Aí chega na preta, é Shodan, Nidan. Aí tem o Shodan, Nidan, Sandan e vai por aí afora. Sim. Quando chega aí, 6º Dan. Por enquanto, o cara vai fazendo exame, tá? Sim. Do 5º para o 6º, aí você precisa demonstrar uma certa experiência, você precisa ter conduta. Tem outros critérios. Outros critérios que serão avaliados. Aí eu costumo dizer o seguinte, é mais política, tá? É mais política. Você tem que ter tanto que você tem que apresentar o currículo, né? E nesse currículo você tem que demonstrar experiência. Porque antigamente, para você ir à preta,
na hora que você preenchia o formulário, aí tinha lá o item. Que atleta de renome você venceu? É mesmo? E havia muito chute. Sim. Na época nós tínhamos o Edson Leandro da Silva, nós tínhamos o Euclides Meirelles, nós tínhamos o Avena. E às vezes o cara nem tinha perdido pro sujeito, né? Isso, porque tem isso também, né? Nunca tinha Nem perdido. te ouvi, como é que eu perdi Mas pra você? o cara chutava. Tudo bem. Qual atleta de renome que você venceu? E aí me fala dessa troca, de repente, aí desse negócio de dar codancha pros caras só porque foram pra Olimpíada. Pois é. Me cita aquela frase que o mestre citou, que eu acho aquilo ali fantástico. Do sujeito quando vai pra uma guerra, né? Um soldado volta de uma guerra. O cara não pode votar como general. Essa que é a verdade. Condecora com uma medalha, né, mestre? Condecora ele com medalha. No caso, por exemplo, que me desculpa é a Rafaela, que eu reconheço ela. A gente tem nada contra ninguém. Nada contra, realmente ela é uma figura impoluta. Aquela outra também, a Sara Menezes, não é nem a Rafaela. Eu quero me referir a Sara Menezes. Foi uma atleta espetacular, foi preparada para ser campeã, ótimo, maravilhoso. Se a CBJ queria realmente favorecê-la nesse sentido, por ela ter sido... Faz uma calçada da fama, né, mestre? Faz uma calçada da fama. Mas eu vou mais longe. Calçada da fama é muito pouco. Sim. Para o que ela representou para o nosso país. Na minha concepção, poderia ter dado para ela uma cobertura na Vieira Solto, para ela. Sim. Uma cobertura na Senhora de Copacabana. Com uma Hilux na garagem. Sim, um Hilux, um Lamborghini. Mas faixa codancha não. Faixa codancha não. Faixa a gente não ganha. Quantos anos da preta para codancha, mestrão? O mestre transicionou. Olha, de preta para codancha, eu devo ter levado aí mais uns 17 anos. Olha isso. 17 anos. Aí não é por nada, a gente tem que citar isso, eu sou obrigado a falar isso. Eu não sou campeão de nada, nunca fui a um campeonato mundial, nunca ganhei de nenhum faixa preta de renome, mas eu respeito a tradição do judô milenar, o judô de Jigoro Kano. E eu fico imaginando, como o mestre falou, eu concordo assim, em grau, gênero e número. Foi para uma batalha olímpica, legal, voltou do ciclo olímpico, fez um segundo ciclo, terceiro ciclo, merece todos os méritos. Porém, a graduação, eu me lembro de uma vez, eu até falei isso também em relação ao Bolsonaro, quando o Bolsonaro foi lá e os Greys colocaram uma faixa preta de jiu-jitsu na cintura dele. Eu sou preta de jiu-jitsu, sou preta de judô e sou preta de Krav Maga. O faixa preta, porque o Kodansha também é um faixa preta, né, mestre? Sim. Quando você conquista a sua faixa preta, aquilo ali, a palavra já diz, redundância fala isso, mas a conquista da faixa preta, você teve muito suor, sangue e lágrima, literalmente, né, mestre? Para chegar ali. E, de repente, a pessoa quer homenagear, pode homenagear com tudo, até com uma cobertura na Vieira Soto, menos com uma faixa preta, uma faixa Kodansha. Eu acho que é um absurdo. Isso é um comentário aqui, aproveitando um Kodansha nos dando essa entrevista. E como eu falei, né, eu acho que todos esses que estão aí são garotos ainda, são meninas ainda, em relação ao mestre, aos Kodanshas que a gente vê no módulo, vê na arbitragem, e você percebe o grau de experiência desses caras, e a gente olha para essa molecada que está vindo aí, parece que o objetivo, não sei se é CBJ, se é FIGE, parece que o objetivo é acabar com o judô tradicional e transformar no judô comercial. Parece que isso é a minha opinião, tá? Não é nem a opinião do meu mestre que está aqui à mesa. Minha opinião, parece que o judô, né, quando eles começaram a mutilar o judô, a gente meio que percebe que o negócio virou comércio mesmo e política, né? Eu acho comércio e política, que é pior. Essa política, eu acho que ela não deveria existir. Tá? Eu vou me abster aqui de falar de alguns outros nomes, comentários, de falar alguns nomes, mas tem alguns determinados professores aí que eu fui contra que ele botasse a faixa Kodansha e o outro que colocasse uma faixa vermelha na cintura. Tá? Temos vermelha já hoje na CBJ? Temos. Vermelha é o quê? Acima de 10? Acima de 10º Dan? Nono Dan já... Nono Dan já é vermelha? Nono Dan é vermelha. Temos quantos, mas sem falar nomes? Aqui no Rio. No Rio, nós temos... É que a maioria morreu, né? Ah. Nós temos, deixa eu ver. Não, eu posso falar. Vivos? Não, vivos hoje, quantos temos? Vivo? Deixa eu ver. Nós temos Geraldo Bernardes. O Geraldo é reação, né? É reação. Geraldo Bernardes, temos
Duval Simas. Tem bem poucos. É porque para chegar lá... Eu acho que se tiver 5, tem muito. No Brasil ou no Rio? Não, estou falando no Rio de Janeiro. Se tiver 5, tem muito. É porque a memória, às vezes, Sim. trai a gente, né? Aí vamos pra Morreu gente... o Faustino, olha, morreu o Faustino, morreu que era o outro, que era... Não, Vieira não chegou a ser vermelho. Vermelha, não. É. Enfim, pra gente encerrar o nosso bate-papo, tá muito, muito legal essa conversa. Eu sabia que quando o mestre estivesse aqui, a gente ia demorar um tempinho com a entrevista com ele. Como que um neguinho lá de Recife, a gente já conheceu aqui que se tornou atleta, foi parar nos Estados Unidos, 4º melhor atleta dessa competição. Como é que se torna advogado? Porque a gente sabe que a faculdade de Direito, o mestre já estava militar, óbvio. Com soldo de militar, o mestre começou a custear a faculdade? Olha, eu com soldo militar, eu quero dizer para você o seguinte, o judô me ajudou muito na vida, me ajudou muito. Eu lembro de um comandante chamado Sérgio Lira Dantas, ele era o capitão de corveta, e ele era o chefe da seção do pessoal. Ele me chamava de Leão, carinhosamente. Aí ele falou, Leão, você vai fazer faculdade? Eu digo, sim, senhor. Educação física, eu digo, não, senhor. Direito. Ele fez, o quê? Você está maluco? Por quê? Por que o direito, Aí mestre? começou... Sim, claro. Você vai ter que fazer educação física, não sei o quê, você é um judoca desse nível. Tal. Tem mais a ver com a tua praia, né? Eu digo, comandante, eu posso explicar para o senhor? Ele, pois é. Deve. Explica. Aí eu falei, comandante, eu passei parte da minha vida escutando que eu não ia ser nada na vida. Que eu ia ser vagabundo, que a polícia ia me matar cedo. E eu botei na cabeça que essas pessoas estavam totalmente erradas e que eu não seria essa pessoa que eles preconizaram. E um dia eu falei para uma certa pessoa o seguinte, eu vou me abster de falar o nome. Hoje, você me esculacha, fala um montão de besteira da minha pessoa, tá? E eu chamo o senhor de senhor e o senhor me trata de você. Daqui mais à frente um pouquinho, o senhor vai ter que me chamar de doutor e eu vou lhe chamar de você. Legal. Cara, você pensa, combustível, né, mestre? Você pensa que você é o quê? Eu digo atualmente nada, mas um dia eu serei. Muito legal. E expliquei para o comandante Lira, que eu tinha uma missão a cumprir nessa vida. E eu teria que ser advogado. Até para que essa pessoa que falou que eu ia ser vagabundo... Chamasse de doutor. Ter que me chamar de doutor. Só para isso. Aí falei para ele... Aí me formei e tal, e etc. E eu fui fazer um estágio lá numa igreja aqui, 0800, numa comunidade, e falar para meus clientes, nenhum de vocês pode me chamar de doutor. Mas calma aí, como é que foi fazer a faculdade? Qual faculdade que mais fez? Eu fiz a Uniswan. Uniswan. Fez 5 anos? 5 anos. Como é que foi? Como é que foram os anos de faculdade? Olha, saía do quartel, corria para... eu dava serviço, cobria, pedi o colega para cobrir o horário que eu tivesse na faculdade, e quando eu voltava, eu cumpria o horário dele. Ou seja, eu passava... Trocava serviço, trocava serviço. O horário. Trocava horário. Trocava só horário. Que era de 7 às 10, tipo isso, né? Sim. Mas quando eu chegava, já entrava no horário do outro. Foi muito sacrificante. Faço ideia. Muito sacrificante. E para comprar material da faculdade de Direito? Porque diz que as faculdades mais caras é Medicina e Direito, né? Mas... Não, Direito não é tão caro, não. Até porque os livros não são tão caros. Medicina, sim. O comandante Roberto, que está vivo, graças a Deus, o comandante Roberto, ele era amigo do reitor. Irapuã, Irapuã, que era o dono da faculdade. E o comandante Roberto, ele tinha um carinho muito grande por mim. O mestre sempre fez amigos, né, mestre? Sempre. Nunca fechou porta, por isso que também o destino te... E ele era muito amigo do Irapuã. Mas quando ele veio perguntar para mim se eu queria fazer faculdade, eu já tinha feito cursinho pré-vestibular, eu já tinha passado, inclusive. Mas aí tinha um problema do pagamento. Só que na cabeça dele o mestre ia fazer educação física, né? Sim. Tinha tudo a ver, faixa preta, lutador. Aí ia haver uma competição. Aí eu fui lá no departamento de esporte da SUAM. Encontrei com um tal de Campos e perguntei para ele como é que eu faria para participar de uma competição universitária.
Aí ele me viu como mais um caçador de bolsa. Uhum. Aí falou para mim assim, ué, você vai lá. E a primeira competição foi no Cefam. Caramba. Aí ele, vai lá. Eu digo, e assim não tem que escrever? Não, você vai lá. Eu digo, tudo bem, eu fui. Aí ele falou, eu vou logo te avisando que não tem bolsa. Aí eu falei, não vim aqui buscar bolsa de estudo. Eu vim arrebentar todo mundo aí. Eu vim, pô. Competir. Aí quando ele viu, porque ele não me conhecia. Aí eu sou aluno do Meidi. Você é aluno do Meidi, você não conhece Paulo Vicente? Não, não conheço. Tudo bem. Aí eu joguei alguns bola murcha pro outro, ele ficou encantado, não passa lá que eu digo, não, bolsa. Aí agora ele já te ofereceu bolsa. Eu digo, não, bolsa de estudo eu tenho, meu filho. Não, que ele me dá bolsa de 30%, 40%, sei lá. Eu digo, eu tenho integral, bolsa integral. Então... A tua faculdade também tem um histórico de ser bom de judô? Sim. Ganhou bolsa integral, mestre? Bolsa integral. Por conta da tua habilidade... Exatamente, porque o comandante Roberto era amigo do Irapuã. O Arapuã, esqueci o nome dele agora, faz tempo. É muito interessante a gente falar sobre isso também, né? Então, eu acho que se a pessoa se dedicar no esporte, né, mestre? Esse judô só fez bem para mim. Eu amo esse judô. Eu já falei para minha mulher, na hora que eu morrer, me bota um judogi. Eu vou ser enterrado de judogi. Mestre veste o quê? A2? A3? A2. A2? O A3 agora tá enorme. Não, então, quando o mestre for sepultado, é só me falar onde... Vai lá roubar meu judogi. Não quero ouro, não. Quero judogi desse cara. Fiz olha o que é que o judô proporciona pra gente. Eu fiz toda uma faculdade, 5 anos de faculdade, sem gastar um centavo de mensalidade. Caramba, que legal. Um centavo de mensalidade. Por conta do judô. Então não é difícil. É só procurar. Hoje em dia também ainda tem essas canchas aí, não tem, mestre? Tem sim. Hoje em dia, se o garoto for bom de judô, portas se abrem, não abre? Tem que ter um montão de sargento hoje. A Rafaela Silva é sargento, por conta do judô. Mayra Guiar. Né? Você vê que tem muitos nomes aí. Eu vejo que os moleques tudo prestando continência no alto do pódio. E nós vamos mais longe. Oswaldo Simões, Júlio César Viana, Delmo Fernandes, e um montão deles aí, que eram oriundos da Gama Filho, fizeram faculdade de 0,800, não gastaram um centavo. Quem é da antiga? Um centavo. O Oswaldo Simões que chegou a ser campeão mundial universitário. Foi professor, inclusive, da própria da própria Gama Filho. Aliás, nós fizemos até um movimento aí. E o judô da Gama Filho era um judô, né? Era um judô. Era o berço do judô. O Joaquim de Mamed de Carvalho Silva, eu sei que muita gente não gosta dele. Eu peço até desculpa. Mas aquele cara... está falando... Ele foi muito importante para o judô nacional. Principalmente o judô carioca. Então, quando o mestre entra lá como aprendiz de marinheiro e bota o judogi, a história do mestre começa a partir daquele ponto ali. A dar essa guinada aí. Exatamente. Viajou muito através do judô, mestrão? Muito. Um lugar foi os Estados Unidos, né? E eu vou te contar como aconteceu comigo na viagem para os Estados Unidos. Primeiro foi uma briga danada, porque o EB, me desculpa aí os meus amigos do Verde Oliva, eu era soldado, e eles só viam oficiais. E tudo verde. Eles não viam a Marinha. Sim. E modesta parte. Os dois melhores atletas desse scratch aí eram Júlio César Viana e Paulo Vicente. Os dois marinheiros. Da Marinha. Tanto que fomos os dois que mais... Aí o mestrão soldado botava os oficiais para voar, né, mestre? Vencia o cara da aeronáutica. E aí o interessante... Literalmente, botou da Força Aérea para voar. E o tenente... Porque depois eles resolveram unir. Fez a equipe de militares. Cabo Soldado fez uma equipe única, graças à intervenção do professor Renato. Ele falou, mundial não tem esse negócio de cabo, soldado e oficial, não. É uma equipe só. Então, é humanamente possível se fazer uma equipe... Independente da graduação na Força Militar. Não tem nada a ver. E foi ele que conseguiu acabar com isso. Aí o mestre foi parar nos Estados Unidos como faixa verde? Não. Aí te graduaram. Entendi. Eu já era preta. O mais interessante foi que o piloto, o comandante da aeronave, que viajamos na Varig, a Varig nos deu passagem aérea e nos deu também uniforme. Tirou onda de bacana, né, mestre? Não é mó onda. Veja bem. Está dentro de um avião. Eu vou olhar para aquela câmera aí e vou falar. Olha para a lente da verdade aí. Veja bem. Sou Clodovil, não, mas... Um nordestino. Eu tive que me beliscar, gente. Um nordestino dentro de um avião.
É aquele nordestino que comeu manga verde com sal. Muito bem. Que passou fome, que todo mundo dizia que ia ser vagabundo, que ia morrer cedo, e etc, etc. Está dentro de uma aeronave, indo para um país, um outro país, representando o Brasil e muito mais o meu estado de Pernambuco, representando o meu professor, o meu Tua sensei. história, né, mestre? A tua história estava ali. Veja bem, eu tive que me beliscar quando eu botei o primeiro pé, eu botei o pé naquele primeiro degrau, eu tive que me beliscar. Já tinha voado de avião alguma vez? Já tinha viajado de avião? Não. Viagem internacional? Internacional. Caramba. Foi minha primeira viagem internacional. Então, gente, foi isso que o judô me proporcionou. E eu tenho tudo para nunca abandonar esse judô. Não Nunca. mesmo. Aí eu tive que me beliscar. Pô, nordestino, cabeça grande, negão, soldado. Se bem que esse negócio de mimimi de cor... Sim, mas é interessante a gente falar isso, mestre, que, querendo ou não, nós vivemos sim um racismo estrutural. A gente tem um racismo estrutural. Se tiverem um branco e um negro correndo, a gente vai desconfiar sempre do negro. Isso está intrínseco em nós. Então, é muito legal a gente citar isso, óbvio, como o mestre falou, sem o exagero do mimimi, né, do povo preto, do povo amarelo, do povo branco. Eu acho que... Da autovitimização. E eu queria dizer uma coisa aqui, aproveitando, né? Nós estamos... Eu acho que a parte mais forte do mestre é a mente, né, mestre? Com certeza. Vê que o mestre nunca desistiu, né? Não. Nunca desistiu. A gente tinha muito para conversar ainda, mas a gente tem que encerrar, infelizmente, né? Até por questões de paciência. Eu acredito que nós vamos trazer aqui para uma parte 2 o mestre Paulo Vicente. Esse cara foi no show do Roberto Carlos, foi no navio, mestrão? Como é que foi isso? Não. Eu tenho um montão de coisa para perguntar para o mestre, não vou conseguir. Eu sempre fui fã do Roberto, né? Sim. Então, é um fato interessante, porque eu morava lá ali na Tremembé, no Bancários, e todo ano tinha um show do Roberto ali no Canecão. E eu, fanzaço... foi no Canecão, né? Canecão. E eu, fanzaço do Roberto. Canecão. Eu, fanzaço do Roberto. Então, chegava final, na época da temporada dele no Canecão, eu chegava ali na comunidade... Já era tradição, né, mestre? Já era tradição. Aí eu falo, olha, quem é dessas meninas aqui que quer me acompanhar? Porque eu não vou conseguir falar isso. Não vou conseguir chegar lá no mestre galã, no mestre pegador. Não, mas era pegador não. Eu queria a representatividade. Sim. Entendeu? Eu tinha que me apresentar bem. Então eu digo, olha, escolha a melhor roupa sua para a gente ir lá para o Canecão. Escolhia a dedo ou qualquer gambiarra? Não. Eu tinha minhas amigas, né? Sim. Aí quem se habilita? Aí eu, então vamos lá. Aí eu pagava tudo, eu pegava um táxi, né? Ia lá pro show do Roberto. Eu não quero ser amigo da minha namorada, eu quero namorar minhas amigas. Até que surgiu um fato interessante e vocês vão rir com isso aí. Aí eu querendo marcar uma presença ali, eu fui pedir um coquetel. Já dentro do Canecão? Dentro do Canecão. Com as amigas? Eu levou quantas amigas, mestre, nesse dia? Não, eu só ia com uma. Escolhia muita gente, sim, claro. Cara seletivo. Chega lá bem, né? Porque todo mundo acompanhado, eu dava de gaiato chegando sozinho. Aí eu juntei uns 3 ou 4 meses para poder... Soldo do... Aí eu digo, não, mas vou chegar lá. Eu gostava de tirar um. Claro. Né, que ninguém é de ferro. E a menina não tinha muita cultura. Quando ela pegou a taça, que ela viu o camarão, o camarão! Aí eu digo, no coquetel, mestre? Eu digo, deixa esse camarão aí. Ela pegou o bicho. Bebe o coquetel, pô. Eu digo, deixa esse camarão aí, pelo amor de Deus. O pessoal tá olhando pra gente. E aí, curtiu o show do rei? Aí... Se esbaldou, né? Pegou a flor dele, não, né? Pegou aquela rosa? Não. Não cheguei até. Era fã, vai perseguir a rosa. Vai lá põe uma rosa daquela vez. Toma uma cotovelada daquelas mulheres lá, né? Mulher te atropela. Eu levei a dona Anice pra... Recente voltou, né? Mas o mestre também não ficou só nessa aí, não, né? Foi várias vezes no Rei, não? Várias vezes. Eu não perdi uma. Já juntava o soldo? Todo ano eu estava no Canecão para assistir o show do Roberto. Porque ela é difícil em Pernambuco. Sim. E eu não tinha também... Depois que começou a ter também uma receitazinha melhor, né, mestre? Sim, a vida melhorou. E trabalhando, né, mestre? É importante dizer isso. Nunca pegou nada de ninguém. Não, graças a Deus. Independente da época da vida, porque mesmo enquanto militar, eu lembro que a gente conversou em off algumas vezes, a gente conversa muito, e eu lembro que o mestre também teve a oportunidade de desviar, inclusive, recursos dentro da Marinha, né? Sim, tive. De fazer parte de tretas. Exatamente. E o mestre nunca aceitou. Não. Eu quero aproveitar esse gancho, né, e falar para você que está nos assistindo,
principalmente essa geração mimizenta que a gente tem aí. O mestre falou tudo isso, é codancha, o cara foi aprendiz de marinheiro, fuzileiro, oficial, hoje suboficial da Marinha, advogado, tem a caxanga maneira que a gente foi lá visitar ele, passou pela Covid, é um ponto muito forte na vida do mestre. O mestre ficou com 85% do pulmão comprometido, não foi, mestre? 80%. 80% comprometido, foi internado no Marcílio Dias, não foi? Não chegou a entubar, graças a Deus. Mas passei 5 dias internado. 5 dias internado, entre a vida e a morte. A gente ficou aqui, assim, nós ficamos muito apreensivos aqui. Nossa equipe de adultos acabou nessa época, porque nós colocamos o aviso que o mestre estava internado muito mal, com 80% do pulmão comprometido. Poucos adultos da nossa equipe sabem disso. Eu coloquei lá falando isso, ninguém comentou nada no grupo. E depois eu coloquei lá uma pegadinha. Eu disse, e aí, galera, treinão no sábado? Todo mundo, agora aquele oba-oba de atleta que quer treinar. E eu disse, hoje acabou a nossa equipe de adultos. Por quê? Porque o nosso professor, nosso mestre, estava internado entre a vida e a morte. Verdade é essa, né, mestre? O mestre 40 minutos, quando eu fui internado, tinha 40 minutos só de vida. Não conseguia respirar, né, mestre? Não. Não conseguia mais respirar, puxando o ar. Enfim, é um sobrevivente, porém, o pulmão dele, o coração, os bíceps, a musculatura, a parte mais forte desse cara é a mente, que nunca se deixou influenciar pela negatividade alheia, né, mestre? Negatividade de terceiros. Eu lembrei de uma fábula, de uma tartaruga, de uma floresta, né, que botaram um pau de sebo e um prêmio lá em cima. E aí a onça, né, com as garras dela, e ela disse, esse prêmio é meu, porque eu vou fixar minhas garras e vou conseguir pegar esse prêmio lá em cima desse pau de sebo. E aí os animais ficavam embaixo fazendo guerra, né? Vai cair, vai cair, alô, tá, fazendo aquela zoada. E quando a onça olhou para eles, perdeu a concentração e caiu. Então veio o leão, depois veio o macaco, que era expert em escalada, e todos eles foram escorregando e não tiveram êxito na missão. A tartaruga saiu de dentro do mato lá e começou a subir. E aí o povo olhou e disse, pelo amor de Deus, né? O leão não conseguiu, o macaco não conseguiu, a onça, e começaram a fazer guerra. Vai cair, isso não é de nada. E ela continuou. Chegou lá em cima, pegou o prêmio e desceu naquela agilidade da tartaruga. E quando ela chegou embaixo, os animais, peraí, conta o segredo. Por que você conseguiu e nós não? Aí ela disse, hein? O segredo era não dar ouvidos, né? Ela não conseguiu dar ouvidos, ela não deu ouvidos àquela guerra contrária. O mestre tinha tudo para dar errado, né, mestre? A torcida contrária, a família não favorecia, a falta de recursos da mãe, a falta de instrução dessa mãe, que, acima de tudo, investiu na educação do filho, e ele não se vitimizou. A gente costuma colocar a culpa nos avós, culpa nos pais, é porque meu avô não deixou nada para meu pai, o meu pai não deixou nada para mim. Corra atrás do seu próprio destino, né, mestre? Corra atrás, porque certamente eu acredito que tem um futuro brilhante para todo ser humano. Depende da força de vontade, da garra e da resiliência. E aí eu queria aproveitar para a gente fechar, mestrão. Sei que o mestre é bom de conselho, bom de fala. Olha para a tua câmera aí, fala com essa molecada, fala com essa galera da tua geração, principalmente para essa geração que está aí perdida. O que o mestre quer deixar de conselho aí? Olha só, o que é que eu posso deixar de conselho para vocês? Primeiro, estude. Estude. Pobre, a única ferramenta que ele tem de ser alguém no futuro é o estudo. Não desanime diante de determinadas colocações, porque nós temos o hábito de dar muito ouvido a terceiro. Eu costumo dizer que o homem é o produto do meio. Procure fazer a diferença no grupo onde você está inserido. Não se deixe levar por coisas fáceis, tá? Principalmente no que diz respeito a dinheiro e algumas vantagens. Ligue sempre o desconfiômetro na hora que vocês tiverem que decidir alguma coisa em seu favor. Porque fazer o bem faz bem. Conforme a minha história, eu teria tudo para desviar do meu caminho e hoje
de repente nem existir. Exatamente. Estou aqui contando histórias. Verídicas, todas elas verídicas. Não sou vítima de nada. Ah, é vítima de sociedade. Não. Eu não sou vítima de nada. Hoje, eu estou colhendo o que eu plantei lá atrás. E eu aconselho a vocês a fazer a mesma coisa que eu fiz. Não se deixar levar por conselho de terceiro, não, porque você não vai dar para nada. Tem uma história que diz o seguinte, a história do burro. O português, ele tinha um burro, e o burro caiu num poço desativado. E ele não tinha mecanismo para tirar aquele burro dali. Então eu vou deixar o burro ficar sofrendo ali, eu vou enterrar esse burro. E todo dia ele pegava uma pá ou várias pás de areia e jogava em cima do burro. Conforme aquela areia pegando no lombo do burro, ele se sacudia. Aquela areia, e conforme ele pisava ali, aquela areia foi descendo, foi pavimentando, compactando aquela areia, de repente o burro estava salvo. Então, não acreditem em coisas fáceis. Procure estudar. Eu, como alguns dos senhores, vim de uma comunidade, passei fome e cheguei onde cheguei, praticamente sozinho, eu e o Criador. Porque logo em seguida minha mãe faleceu, meu pai também faleceu, e eu tive que, infelizmente ou felizmente, encarar esse mundo. Então, tudo que eu consegui hoje, que eu tenho hoje, eu agradeço primeiramente ao grande arquiteto do universo, ao nosso Pai Maior, e depois ao meu esforço, a minha mãe também, que contribuiu muito para isso. Meus pais também. Tá? Mas não me vitimizei por conta de, mamãe me batia, porque isso, aquilo, outro, negativo. Eu sou único. Só existe um Paulo Vicente com essa personalidade, só existe essa figura aqui. Então, eu tenho que me incomodar com isso. Então, todo o meu sucesso, ele advém do meu esforço, né? Com a proteção do Criador. Muito bem. Muito bem. E o burro, né? O cara quis soterrar o burro utilizou a areia para subir, né, mestre? Então, a ideia é essa, que você utilize, inclusive, as falas negativas, né? Você vai ser um bandido, não vou te provar que não. Eu acho que o maior combustível que você pode ter, por isso que eu falei que a parte mais forte desse cara é a mente. Trabalhe a sua mente, né? Trabalhe a sua parte psicológica. Não se permita acreditar em tudo que você enxerga. Essa sociedade, sim, é uma sociedade perdida. Essa geração, a maioria dela é imediatista, que é tudo aqui agora. Essa é uma geração que, de verdade, está caminhando de mal a pior. Porém, como o Vicente falou, e muito bem falado, você é único. Eu sou único. O maior responsável pelo teu sucesso, pelo teu fracasso é você mesmo. Então, aproveitando, mas para te agradecer por essa entrevista, tomara que a gente consiga, de verdade, apresentar para as pessoas o Paulo Vicente que a gente conhece aqui no dia a dia. Né? Esse cara volta e meia chega aqui com pizza, acabando com a nossa dieta. Né? A gente celebra dores e sabores. Tem dias que a gente está aqui, de verdade, estamos arrebentados. E a gente troca também essas dores e troca sabores. Aproveite para cultivar amigos. Chegou na Marinha, fez amigos, chegou na faculdade porque amigos ele fez. Então, faça amigos. Hoje essa geração é uma geração também muito traidora, né, mestre? É uma geração fragilizada pelo mediatismo, que acaba que o outro tem mais a oferecer, ele abandona aquele amigo por um colega. Né? Amigos, eles estão contigo, vão ficar com você na hora da dor e também na hora do sabor. Então, amigos de sabores é fácil. Amigo de dores, esse está ruim de achar. Então, se você tem um amigo, cultive. Aproveita esse momento, né? Assim que acabar esse vídeo, liga para o seu amigo, visite-o, vá bater um papo, porque essa geração está precisando disso, de amigos. Queria aproveitar a oportunidade para agradecer ao pastor Anderson, professor Anderson, e toda a sua equipe, né? O Pedro, a Vanessa, a Maria, Valesca, que está ali nos bastidores. Todas essas pessoas aqui que formam hoje o ID. Essa equipe maravilhosa, que tanto faz pelos menos favorecidos, tanto faz pelos esses hipossuficientes. E agradecer, de verdade, a oportunidade de estar aqui conversando com todos eles
interagir com essa equipe maravilhosa e dizer da minha felicidade e satisfação em poder contar parte da minha história. Evidentemente, tem muita coisa ainda a ser contada, mas isso aqui já é suficiente para que vocês possam conhecer um pouco mais do Paulo Vicente. Tá? E, além de agradecer a toda a equipe, gostaria também de agradecer essa oportunidade a Deus, né, por ter me concedido mais um período de vida. Como já foi falado aqui, eu estava 40 minutos de passar para o mundo da verdade. Então, a gente nunca pode se desligar das coisas espirituais, dessa força maravilhosa que move o mundo e que nos permite estar aqui hoje conversando, falando, rindo. Tá? E fica aqui minha gratidão. Mais uma vez, muito obrigado, mestre. Obrigado a você que ficou conosco até agora. Curta, comente, compartilhe, siga o nosso canal e em breve outras entrevistas. Todo dia a gente tem entrevista aqui. Essa do mestre é a recordista, viu, mestre? Quero dizer para o mestre que é o recorde do nosso podcast por enquanto, mas é um bate-papo sadio, saudável e cheio de experiência para que você possa ser enriquecido com elas. Obrigado.